impressão, né? Novamente estamos aqui com o nosso programa, né? Debatendo as eleições de 2020. Ao meu lado, né? Meu grande amigo, jornalista, Zé Roberto Fernandes, que acabou de me falar que no final de semana vai estar com Eli Corrêa? Não, quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira o Eli Corrêa vai estar na Rádio Conexão às 4 horas da tarde, né? Às 4 horas da tarde. Às 16 horas, melhor dizendo. Bom, primeiro deixa eu cumprimentar, né? Você já entrou na pergunta. O áudio não está saindo, meu Fernando. Deixa eu cumprimentar os nossos telespectadores, né? Porque nos assistem, né? Exatamente. Boa noite para você que acompanha esse Debatendo as Eleições 2020, tá? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo respeito que você tem aqui às pessoas que, mim e do Ronaldo aqui, que nós estamos aqui para dar o melhor nosso, para ajudar você nessas eleições 2020. Exatamente. Agora eu vou pedir para você compartilhar esse programa, tá bom? Com todos os seus amigos, né, Roberto? Com toda a sua família. Agora vamos jogar o astral lá para cima, tá? É um programa que a gente vai estar falando sobre campanha, sobre o que aconteceu, né, essa semana, né, dentro da campanha eleitoral, né, da nossa cidade, né? Você já sabe quem está na disputa aí também. Mas antes da gente falar sobre a questão de elevar o astral, eu queria só dar uma nota de pesar aqui no nosso programa, que foi em referência ao falecimento da dona Zulmira, né, lá em Itápolis, que é a mãe do candidato a vice-prefeito Kleber Furlan. Então, fica aqui os nossos sentimentos a toda a família, né, Verdade. Zé Roberto? É uma perda muito grande, né, acho que dentro da família do Dr. Kleber, né, e a gente sente muito por ele, porque a gente tem um carinho muito grande pelo Kleber, né, então assim, e ele tá nessa disputa, nessa caminhada política aí, e perdendo a mãe nesse momento, eu acho que é uma perda, independente, né, do momento, é uma perda muito grande, mas eu acho que ela tem um outro significado agora, né, Zé Roberto? Você acha que isso pode implicar psicologicamente no candidato? Olha, eu acho que a perda de um ente querido, próximo ou distante, no caso a mãe é bem próxima, né? Eu acho que toda perda ela causa uma diferença psicológica na gente. Eu acho que nos faz pensar melhor na vida, nos faz refletir nas nossas próximas decisões e às vezes até mudar o nosso modo de conviver, de se comportar e se preparar, porque um dia a gente vai também. Quero enviar ao Dr. Kleber aqui os nossos sentimentos, dizer que a mãe dele não morreu, ela foi para a glória. Exatamente. Bom, então vamos continuar com o nosso programa. Hoje a gente tem bastante coisa para falar. Eu queria falar o seguinte, né? Quem está aqui na nossa audiência já vai mandando seu alô, se o áudio tá ok, tá tudo belezinha. Também estamos ao vivo na Rádio Conexão, Conexão né, FM 87.5 e no Facebook Conexão também. Exatamente. Então vou pedir para vocês que eu não sei o porquê, não estou conseguindo compartilhar no meu celular. Espero que vocês estejam conseguindo aí fazer o compartilhamento. Entra aí com o maior número de compartilhamento possível, que é necessário que as pessoas, quanto mais gente entrar no compartilhamento, melhor é, né? Exatamente. E hoje, nós anunciamos no programa passado qual seria o tema do nosso programa hoje, tá? Então, hoje, o tema será... Qual será o tema mesmo, José Roberto? A participação e envolvimento das igrejas, estou falando das, não da. Nas eleições ou na política, vai dizer assim, na política, praticamente na política. Exatamente. Eleição e religião. Exatamente. Né? Igreja versus campanha. Por isso que eu estou falando para vocês, quem estiver nos assistindo agora, compartilha. Hoje a internet está com um monte de live aí, que eu estou vendo, que tem um monte de gente. Tem o Pablo, que está fazendo a entrevista dele lá em Franco da Rocha. Né? O Lagoinha está concedendo uma entrevista lá para meus amigos da Mídia Rubi. Daqui a pouco a minha amiga Marguerite também vai estar fazendo uma live com o pessoal do Senac, se eu não me engano. Então, tem muita opção legal aí para você que está aí do outro lado. Então, se você... Mas fique conosco aqui. Tem muita opção, nós mas somos democráticos, que nós sejamos a sua opção. Exatamente, nós somos muito democráticos aqui. Mas quem quiser assistir... permaneça aqui com a gente. Quem quiser assistir as outras lives também, esteja à vontade. Mas nós estaremos aqui debatendo as eleições 2020. Bom, primeiramente, eu queria... Né, a gente já falou aqui da morte da mãe do Dr. Kleber. Eu queria falar sobre a Semana dos Candidatos, tá, Zé Roberto? E eu queria só falar também sobre o seguinte. Parece, eu não sei, chegaram aqui umas informações pra gente, que no domingo, me corrijo aqui, houve meio que um embate dos candidatos Lagoinha e Gersinho na Rua da Feira em Laranjeiras, Zé Roberto. Bom, vamos lá. Até onde eu acompanhei foi o seguinte, eu até acompanhei o fim, eu fui fazer uma cobertura do fim da carreata do Gersinho Romero aqui. Aqui no portal, aqui no portal, exatamente. Andou e juntamente tinha um
um movimento de cavalos ali, uma cavalgada ali. Sim, ali das mulheres, não é? Ali onde acontece a festa dos estados. E praticamente terminou ali. Encerrou ali a caminhada, a carreata, não sei como é que eles chamam, caminhada, carreata. Uns de carro, outros a pé, então para mim pode ser considerado tudo. Ali em frente. E aí tomaram uma decisão, eu escutei muito bem, ouvi muito bem, de ir para a feira. Aí alguém disse, mas espera aí, o outro candidato está lá. Aí alguém disse, mas o comitê dele é em frente à feira. Ué, eu não vejo mal nenhum de dois candidatos se encontrar numa feira. Se eu fosse candidato de um lado e o Ronaldo do outro me encontrasse com ele na feira, eu abraçaria ele. E desejaria boa sorte para ele. E tenho certeza que ele faria o mesmo. Com certeza, com certeza. Porque o que as pessoas têm que entender é que a política não é uma guerra. O adversário a palavra diz adversário político, não inimigo político. Mas só que isso é a mesma coisa que um time de futebol. Os torcedores, né? Aqueles que estão envolvidos, que podemos chamar assim de torcidas, eles se envolvem mais do que nunca, né? E sempre tem um mais acalorado. Aí teve um princípio, até onde a gente ficou sabendo, teve um princípio lá mas não foi nada além disso. Que pudesse ser considerado grave. Nada que desabonasse a campanha dos dois candidatos. Nenhum dos dois. Então tá beleza. Então... Apenas uma desinteligência, vai. Bom, mas enfim, essa semana o candidato Lagoinha fez o lançamento do plano de governo Kids. Eu particularmente procurei lá no plano de governo. Na realidade eu baixei todos os planos de governo, viu, Zé Roberto? Kids? De todos os candidatos. E o Lagoinha fez um plano de governo Kids, que ele tem várias ações para a criançada e para os adolescentes. Inclusive, deixa eu baixar esse celular aqui que tá vendo um barulhão. Quem participou da passeata pelas ruas também foi o deputado Alex Manente, né? Que ele participou dessa caminhada. Você acha que esse tipo de apoio é importante, Zé Roberto? Isso dá uma chancela para o candidato, esse tipo de apoio? Quer que eu falo para você honestamente? Eu acho que é melhor para o deputado do que para o vereador, candidato a vereador ou a prefeito. Os vereadores trazem os candidatos para cá, gravam live, fulano apoia. Não vejo isso daí, porque sabe o que acontece? A coisa aqui é local. Se você falar dos deputados, a maioria das pessoas aqui que estão envolvidas na eleição não lembram do deputado. Vou lembrar de alguns que mandou algumas emendas importantes para a gente aqui, mas não lembra. Ajuda, mas isso não altera em nada. Eu se eu fosse candidato, não ia ficar saindo ao lado de deputado nenhum aí. Mas você acha que essa chancela não vale a pena? Você acha que não, eu acho que todo o apoio a gente deve ser bem recebido, independente se ele vai dar resultado ou não. Eu acho que o candidato inteligente, todo apoio é bem-vindo. Você não vai nunca recusar um apoio que seria... Né, lógico, com uma certeza. Falta de... Né, primeiro falta de educação e depois complica. Mas eu não vejo... Agora os deputados vêm para cá porque eles já estão trabalhando para daqui 2 anos. Sim! Já estão pensando em voltar aqui daqui 2 anos. Com certeza. E isso é importante também frisar, né? Bom, então, o Lagoinha fez isso, né? Você falou que o Lagoinha fez um projeto Kids. É um lançamento do plano de governo Kids. Incluindo, ou seja, ligado diretamente a crianças. Exatamente. Bom, uma coisa tem que ser explicada aqui. O Lagoinha, ele faz tempo que ele faz isso. Inclusive lá no bairro dele, lá no Jardim dos Eucaliptos, ele faz todos os anos a festa das crianças lá, né? Porque é o seguinte, o Lagoinha é uma eterna criança. Eu posso dizer para você que eu vi ele várias vezes na festa lá no Jardim dos Eucaliptos. Ele é um crianção. Ele participa, sabe? Ele participa ativamente da festa das crianças. Então é um gosto dele, cada um tem. Com certeza. Né? Parabéns ao Lagoinha, pelo menos alguém vai se dedicar mais às crianças. Né? Exatamente. Então achei bastante interessante, tá? Esse lançamento do Governo Kids, do plano de governo, não li inteiro, dei só uma olhada, mas depois eu quero me aprofundar para poder entender. E o Gersinho, ele começou hoje fazer a entrega do plano de governo, né? Aquele plano de governo físico, né? Que é o papel, né? Mas na realidade já está no site do Gersinho também. Quem quiser acompanhar, entra lá no site do Gersinho, ou então entra lá no Divulga Cand, né, 2020, que é do TSE, e tem lá, você clica lá e baixa o plano de governo tá lá. De todos os candidatos. E além disso, né, o Gersinho também fez
duas caminhadas, né? Uma por Laranjeiras, né? Fez uma saindo aqui do portal, uma outra também saindo lá de cima de Laranjeiras, visitou vários bairros, ouviu bastante os munícipes, né? Mas sabe o que eu acho interessante também, Zé Roberto? Eu acho assim, Gersinho, ele tem uma convicção de que fez um bom governo. Porque se ele não tivesse feito, eu acho que ele não teria essa coragem de ir na rua das pessoas, bater na porta e pedir voto. O que você acha? Eu acho que o que você falou aí... Eu não estou falando que ele fez, estou falando que ele tem convicção. Nem nós aqui, nós não estamos aqui para analisar essa questão aí, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que ele está tão seguro do que ele fez, que ele está indo de casa em casa. Porque quando o candidato não está seguro daquilo que ele fez, ele foge do contato direto com a população. Ele faz coisas mais coletivas, mais amplas, onde ele não possa ter. Ele está indo de casa em casa. É isso que eu estou achando interessante. Exatamente. E as pessoas, evidentemente, estão recebendo bem ele, né? Então ele confia naquilo que ele fez. Ele está seguro do que ele fez na administração dele. Ele está seguro. Exatamente. E diferente dos outros candidatos, como ele é o governo, né? Os outros candidatos, além de mostrar propostas, também vão utilizar para poder bater no candidato, bater no governo, isso é óbvio. Ele está tão seguro, primeiro, ele está seguro porque ele tem o que mostrar. Agora, os outros candidatos que não estão no governo, né, podem até estar seguros com seus planos de governo, mas não tem, infelizmente, o que mostrar. Então, quem já fez tem o que mostrar. Então, por isso que ele está mais seguro. E ele vai, né? Está indo, como todos estão indo, e ele também está indo. Né? Exatamente. Isso é perfeitamente normal, né? Agora, lógico, tem candidato que ele sabe onde ele é odiado, onde ele é amado, onde ele é detestado. Ô Zé Roberto, você tem algum exemplo nesse sentido? Não, por exemplo, eu vou ali passar na rua tal. Naquela rua não vou passar lá não, porque naquela rua eu vou jogar tomate. Eu vão poder jogar alguma coisa em mim lá, né? Então é melhor não ir. Mas não tem isso aqui em Caieiras. Você acha que não tem isso? Você estava falando desse embate lá na Rua da Feira. A eleição está correndo tranquilamente. Agora, só acho que alguns candidatos, não vou aqui dizer nomes porque não é objetivo nosso, né, estão exagerando nas pancadas. Começou agora a fase do exagero, né? Porque o que as pessoas têm que entender, e o candidato tem que entender, que não tem mais bobo. Não tem ninguém mais bobo, né? Não adianta ser... E outra, sinceramente, eu vou deixar de ser jornalista e falar como povo. Eu não prestaria atenção num candidato que está perdendo o tempo dele bater no outro. Eu quero saber o que ele vai fazer. Seria mais útil usar o tempo para mostrar o que eu posso fazer. Porque enquanto eu gasto tempo batendo no inimigo, eu estou perdendo tempo. De mostrar desperdiçando o tempo Exatamente, de mostrar o meu trabalho, o que eu poderia fazer, os meus projetos, né? Agora, outra coisa que está me deixando muito preocupado, que tem alguns candidatos aí que vão responder processos na Justiça Eleitoral e pesado. Porque estão fazendo umas fakes aí. Para amanhecer na madrugada de domingo, eu peguei 42 fakes de um candidato aí, que também não vou dizer o nome, porque eu não vou dar ponto para ele, porque se eu falar aqui, eu vou estar ajudando ele, né? Eu não vou fazer. Mas já está com processo aí. Já tem processo correndo. Não pode, gente. Você usa a rede social, está livre. Sim. Mas você não pode usar a liberdade que você tem na rede social para mentir. É o famoso fake, né? Aí não tem como. E o cara vem descaradamente, fala um monte de coisa, não tem provas. Se você vai fazer uma live para falar alguma coisa, você tem que estar munido de provas. Porque a lei eleitoral é séria, a multa é pesada, o processo é feio. Eu creio que tem alguns candidatos aí que depois de terminar a eleição vão chorar porque não vão ter dinheiro para pagar advogado para se defender. Sério, Zé Roberto? É feio a coisa, é pesado. E o advogado que vai defender político cobra muito, viu? Exatamente. Outra coisa também que eu ia falar para você, Zé Roberto, a gente tem ouvido muito sobre essa questão das impugnações de candidatos. Que o pessoal tem falado muito. É lógico, tudo é passível de defesa. Isso aqui é muito claro. Deixa eu falar para vocês. Tudo é passível de defesa. Mas a gente está ouvindo muito essa questão das impugnações. Você tem ouvido alguma coisa nesse sentido também? Olha, aqui em Caieiras eu não ouvi. Eu vi no geral o TSE soltar. Não sei se eu preciso confirmar, não deu tempo. Acho que cerca de 15 mil candidatos impugnados no Brasil. 15 mil impugnações. Muita coisa. É muita coisa.
Tá certo que o Brasil tem as dimensões continentais, são 5.700 e tantos municípios aí. Eu nem sei exatamente, eu estava tentando puxar antes de vir para cá a quantidade de candidatos ao nível de Brasil, mas deve ser muito grande, né? Exatamente. Bom, os candidatos a vereador, com seus jingles, seus carros de sons, continuam jogando os papéis pelas calçadas, pelas caixinhas de correio, né? Entendeu? Então assim, continua, a gente fala, a gente dá dica, a gente fala, mas o pessoal continua, né, Zé Roberto? Então assim, vão continuar. As pessoas que estão fazendo esse trabalho não estão preparadas para falar do candidato, são apenas lançadores, distribuidores de panfletos. Eu acho que isso não é útil. O útil é você bater palma na casa de uma pessoa com o santinho do candidato e falar, olha, posso colocar aqui na sua casa o santinho desse candidato? Olha, ele é fulano, ele é ciclano, ele fez isso, fez aquilo. Não simplesmente colocar 20, 30 papelzinhos na sua caixinha de carta. Exatamente. Então, isso não vai continua, não vai mudar nada. Então, assim, infelizmente a gente tem falado, mas o pessoal tem continuado. Mas, enfim, se esse é o jogo político, se é isso que eles entendem enquanto campanha eleitoral, que sigam desta forma. Bom, hoje o nosso tema, tem mais alguma coisa sobre a semana dos candidatos, Roberto? Eu acho que correu tranquilo. Agora, que você falou, tem várias lives no ar aí e vai ter mais daqui até a eleição, porque é um canal a ser explorado, né? Eu acho que estão certíssimo, quem fizer uso desse mecanismo, desse meio de comunicação, está agindo corretamente. Esse meio de comunicação elegeu um presidente. Exatamente. E que não pode fazer com vereador ou com prefeito. Exatamente. Bom, nós estamos aqui hoje para falar sobre religião e eleição. Bom, é um tema um tanto quanto delicado, né? E eu não vou falar de quem também, mas eu recebi uma mensagem assim, olha lá o que você vai falar. Quer dizer, já estão querendo intimidar? Pois é, eu acho isso muito bacana. Olha, receber uma mensagem, olha lá o que você vai falar. Depende de quem vem a mensagem, né? Preocupa ou não. Exatamente, então assim... Mas como nós, quando a gente resolve ser jornalista, a gente assume os riscos, porque não tem lugar para medroso no jornalismo, não tem. Ou você é corajoso ou não é, né? Ou você leva a notícia ou não leva. Então, se a gente for se intimidar por aquelas pessoas, quantas ameaças já recebeu em vários segmentos no setor da imprensa, não precisa ser só nas eleições, não. Às vezes você dá uma notícia de alguém aí, o cara manda alguém ligar para você e fala, olha, isso aí faz parte. Exatamente. Bom, primeiramente eu quero mandar um abraço aqui para meus amigos que estão aqui na nossa audiência, bastante já, nosso amigo Edson Ferraz, mecânico ali da Service Center, grande abraço para ele. O Joiner Pereira mandou um abraço para o Zé. Meu ouvinte, né? Trabalha na portaria do Parque Suíça. Exatamente. Mora aqui em Laranjeiras. Exatamente. A André Chaves também está na nossa audiência. O Ricardo Mandelli já está mandando mensagem aqui também. Minha querida amiga Josi D'Artora. Josi também está na nossa audiência, falou que dupla de feras. Grande abraço, Josi, obrigado pela sua audiência aqui também. Estive com ela domingo, conversando com ela. Você bateu um papo com ela? Aliás, ela vai estar sábado no Cidade Aberta, lá da Rádio Conexão. Qual é o horário que ela vai estar com você lá? Das 11 ao meio-dia. Das 11 ao meio-dia. Também transmitido tanto na rádio como na live da Rádio Conexão lá no... Perfeito. Então, nosso grande abraço, Josi. A gente vai se falando também, né? E vai debatendo aqui com a gente. Hoje o nosso tema é muito... Aliás, ela gostou do tema passado, viu? Ela falou pra mim. Vamos falar que a Josi é uma das principais herdeiras políticas dessa cidade, né? Mas enfim, né, Josi? Mas a Josi, ela é inteligente. Ela muito seguiu inteligente. Um caminho lá. Lógico que ela tem uma chancela lá, ela tem um carimbo que é D'Artora. Mas ela é muito inteligente, fez um trabalho muito bacana. Com certeza. Entendeu? Então, assim, ela sabe trilhar o caminho dela, tá bom? Então, nosso grande abraço a Josi D'Artora e também ao Neve D'Artora, que é o pai da... Vão estar os dois lá na rádio. Os dois estarão na rádio. Pai e filha. Que bacana. O Neve, inclusive, falou que ele quer relembrar os tempos do Bom Dia Prefeito, né? Eu falei para André que eu vou criar aqui uma linha direta com o ex-prefeito. Ex-prefeito. Bom, também minha amiga Ediza também está assistindo, então um grande abraço, Ediza. Mas vamos logo para o tema da semana. Eleição e religião, né? Para vocês terem uma ideia do tema, que eu falei para vocês. Hoje eu já recebi mensagem perguntando sobre o que eu ia falar e que era para tomar cuidado. Mas eu vou tomar cuidado, mas eu não vou deixar de falar aquilo que realmente eu acho que deve ser falado. Bom, para você ter uma ideia, Zé Roberto, nas eleições de 2016, 774 candidatos se declararam sacerdotes ou membros de seita ou ordem religiosa.
E entre esses, né, 774, 94%... Você está falando a nível de que 774? No geral. No geral? No geral, isso, tá? Esse aqui é o número grande de São Paulo. São Paulo, no estado. Estado de São Paulo. E 94% deles concorreram a uma vaga de vereador. Você entendeu? Então é o seguinte, eu vou perguntar para você direto, ô Zé Roberto. Existem duas situações. A primeira é, a religiosidade de um político pode alavancar sua candidatura? Pode. Você acha que pode? Pode. Tanto pode que na nossa Câmara Federal nós temos 513 deputados, 1/3 é de evangélicos das mais diferentes religiões, né? No Senado a mesma coisa, é 1/3 no Senado, parece que eles combinaram, né? 1/3 no Senado e 1/3 na Câmara dos deputados são de evangélicos, religiosos, das mais diferentes igrejas aí, tendo como bancada maior a Igreja Universal. E assim, existem duas situações. Vamos lá. Existe o cara que ele é o presbítero da igreja, é o pastor, ele vai lá e deseja concorrer. Mas também existe aquele candidato que se utiliza da igreja para angariar seus votos, né? Isso é uma coisa meio que natural. O Brasil hoje, segundo o último censo do IBGE, 90% da população brasileira se designou com algum tipo de religião. 90%. Né? Então, o que acontece? Lógico, a gente vai estar falando de um universo gigantesco de pessoas. E essas pessoas votam. Mas você acha que o candidato que se utiliza da igreja, da religião, não parece um pouco de oportunismo da parte do candidato ou não? Ou existe, sempre vai existir esse tipo de oportunismo, Zé Roberto? Não, você conseguiu colocar a palavra bem no lugar certo. Oportunismo. Na eleição vale tudo, principalmente o oportunismo. E se o político que não for oportunista não vai chegar a lugar nenhum. Que ele não usar o oportunismo, a situação de momento, o meio que ele vive, com quem ele convive, onde que ele trabalha, onde a igreja que ele congrega, se ele não usar isso aí, ele não vai chegar a lugar nenhum. Que é oportunismo? É. Você colocou bem, né? Mas o político não usa o oportunismo? Todos eles usam. Não perde uma oportunidade. O político, se você colocar um bloco para ele subir em cima, ele faz um discurso. Onde for, se tiver mais de 2, 3 pessoas, tá, imagine uma igreja lotada, uma igreja grande. Agora, o que nós temos que analisar é o seguinte. Nós somos um país cristão. Predominância da igreja católica. Depois, em segundo lugar, vem evangélicos e assim por diante. Existe um mapa, né, que todos os anos muda e está havendo um crescimento muito acentuado dos evangélicos. Quando a gente fala cristão, todos nós somos católicos, protestantes, todo aquele que acredita em Cristo, todo aquele que processa Cristo é cristão, independente da placa da igreja dele, do segmento, da doutrina, não importa. Tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, é cristão, acabou. Agora, veja bem, a história, a nossa história, a história do mundo, mostra que a igreja sempre teve participação na política. Sempre. Vamos voltar a Roma antiga, né? Os imperadores, governadores, reis, eram todos políticos e eles usavam a religião. Vamos lá, vamos até fazer uma coisa meio assim, biblicamente. Se você parar para analisar, o julgamento que condenou Jesus à morte foi político. Eminentemente político. Quem conhece a Bíblia sabe que o Pilatos disse assim, eu não tenho nada contra esse homem aqui. Eu não tenho como condená-lo. E o povo, se você não condenar ele, nós vamos tirar você do governo e vamos informar o rei de Roma lá e você está fora. Então ele fez, eu lavo as minhas mãos e continuo no cargo. Então, para você ver a importância. E ao longo dos anos, a igreja sempre influiu, seja ela católica, seja ela como for. Vamos começar as raízes que vêm lá do catolicismo, sempre influiu na política.
Até pouco tempo atrás se elegiam padres, bispos. Isso, De um inclusive. tempo para cá, a igreja ela não permitiu mais isso aí, porque estava criando um complicômetro, né, nas relações da igreja. O padre se elegia e abandonava a batina. Ele seguia no caminho político e deixava o sacerdócio, deixava o compromisso com a igreja e assim por diante. Então a igreja acabou. Mas, se você analisar pelo lado dos evangélicos, pastores, presbíteros, apóstolos, todos eles participam. E eu entendo, na minha modesta opinião, e por estudos bíblicos, que eu sou um estudioso da Bíblia, né? Eu entendo que a igreja está ligada intimamente à política pelo seguinte: o que a igreja presta? A igreja presta assistência espiritual. Mas ela presta também assistência material àquelas pessoas que estão necessitadas dentro da igreja. Então, logo, a igreja, muitas das igrejas, cumprem um papel que o vereador não cumpre, que o prefeito não cumpre, que é dar assistência à sua população, cuidar do seu povo, e as igrejas fazem isso. Aí vem a chave de por que a igreja lança os seus candidatos. Porque a igreja começa a ajudar aqueles que e vai ter necessitado em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é religião, tudo quanto é igreja. Então, quando começa a ajudar, a igreja começa a sentir a necessidade. Eu precisava fazer mais, mas eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar alguém meu lá para poder reivindicar, para poder ajudar. Então, eu acho a participação da igreja dentro da política necessária. Mas, Zé Roberto, vamos lá então. Vamos lá, depois eu vou te falar aqui por quê, né? Exatamente, vamos debater um pouco mais esse assunto, porque existe muita controvérsia na forma com que os candidatos utilizam da igreja. Né? Existe, até para não fugir um pouco, para mim não falhar a memória, que eu estou meio velhinho, existe até uns ditados que dizem o seguinte: em determinada cidade do interior, quem é o prefeito? Fulano, o padre manda mais que o prefeito. Eu ia chegar exatamente aí, olha. Por que o padre manda mais que o prefeito? Porque o padre tem o controle do povo na missa, o prefeito todo dia, toda semana, e o prefeito não tem. E era isso que eu ia falar, eu ia fazer essa pergunta exatamente agora, mas depois você vai responder. As forças religiosas, elas são consolidadas como forças políticas? Não me responde agora não. Sabe por quê? Porque eu vou falar o seguinte: Caieiras é uma cidade que foi administrada 2 vezes por um padre. Né? Que foi o padre Monsenhor José César. E o interessante é que o padre José César, ele foi indicado lá nos anos 60 pelo ex-prefeito também, Gino D'Artolo. E aí, quando ele se elegeu, lógico, com o apoio do prefeito, ele se elegeu, ele chegou lá na cadeira e falou assim: opa, agora é do meu jeito. E aí houve um desentendimento entre ele, e dizem que o Gino e o padre José César não se falavam mais, nunca se falaram mais, e ficaram na alternância, né? Saía um e entrava o outro. E aí, até mesmo quando o padre José César decidiu não ser mais candidato, ele foi lá e abraçou o nosso ex-prefeito Nelson Fiore, né? E foi lá e apoiou o Nelson Fiore, e o Nelson Fiore ganhou uma eleição. Ou seja, isso eu estou falando em Caieiras. Acho que se o pessoal estiver aqui, se a Josi estiver aí, se ela conseguir bater o papo, entrar na discussão aí, por favor. Nós estamos abrindo um canal de discussão que debate democraticamente. Exatamente. Eu e o Ronaldo aqui, nós não queremos ser o senhor da razão, em hipótese alguma. A gente está aqui para debater. A gente coloca a nossa opinião, mas nós vamos respeitar todas as opiniões dele, se convergir com a gente ou se divergir. Exatamente. Não tem problema nenhum. Exatamente. Não tem receio de divergir, não? Exatamente. Mesmo porque, nós estamos falando, é um tema muito complicado de falar. Por quê? Porque as pessoas vivem da religião, né? Tem muita gente que professam a sua fé verdadeiramente. Mas, eu torno a falar, eu vejo que existem pessoas que veem na fé do outro uma possibilidade de ascensão política. Sem dúvida. Né? Então, assim, nesse momento que eu quero chegar. Inclusive, a eleição, ela tem uma série de ações que são vedadas, né? Que é por exemplo, a utilização de meios de comunicação, abuso do poder econômico, né? Campanha extemporânea, inclusive uma ação que foi presidida pelo Edson Fachin, ministro do Supremo. Eu ia falar disso agora. Eles queriam cortar o direito
dos evangélicos serem candidatos. Olha o absurdo. Exatamente. E aí ele foi... Porque eles entendem que usa tanto o poder de massa da igreja, que é o povo, os fiéis, como o poder financeiro da igreja, para financiar. Né? Ué, nós temos no Brasil facções criminosas financiando candidatos? Zé Roberto, não me conte isso. Poxa. Não fale isso, Zé Roberto. Ué, por que não pode a igreja? Não é segredo para ninguém. Isso não é segredo. Se você pegar lá, você vai ver. Tanto é que está aí, ó. Nós estamos aí com o nosso tribunal soltando esse povo tudo para a rua aí. Né? Exatamente. Mas aí, Zé Roberto... Isso não é a discussão aqui. Né? Mas é um ponto muito importante ser considerado, mesmo porque eu tenho um pensamento, Zé Roberto, que talvez seja um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu não gosto muito de rótulos. Eu não sou uma pessoa que gosta de rótulos. Por exemplo, eu não gosto rótulo de falar... às vezes vende e às vezes não vende. Viu? Exatamente. Eu acho assim, tipo assim, ó, eu não gosto de falar assim, tipo, o fulano do bairro tal. Ou fulano da igreja tal. Porque irmão tal, pastor tal, bispo tal. Exatamente. Então o que acontece? Se a pessoa deseja ser vereador, ele não vai ser vereador de um grupo. Ele pode até... Vamos falar assim, usar aquela base como estofo político para poder chegar no objetivo, mas o objetivo dele não é eleger, não é ser eleito para governar um determinado, ou legislar para um determinado grupo de pessoas. Ele tem que legislar para uma cidade completa. Eu não sei, nos 10 vereadores atuais de Caieiras, não me recordo de cabeça, tem o Eudes. O Eudes, sim, o Eudes evangélico. Não sei se tem mais algum além do Eudes. Ele é ligado totalmente com a igreja, com a Assembleia de Deus, exatamente. Não sei se tem mais algum. Mas olha, você sabe por que os evangélicos... Eu vou falar a nível de Caieiras, gente. Depois eu não posso falar a nível de outras cidades, porque eu não tenho a informação. Mas eu convivo aqui, eu sou evangélico, inclusive, né? Então eu convivo no meio dos evangélicos. Você sabe por quê que a bancada de evangélicos em Caieiras ela é tão pequena, ou seja, só tem o Eudes? Porque os evangélicos não são unidos. Começa por aí. É a minha igreja. Pastor, você não tem igreja, a igreja é do Senhor Jesus, cara, esquece. Você é apenas um instrumento aí. Se houvesse uma união entre as igrejas, todas as vezes que se tenta fazer em Caieiras aqui um evento que se reúne uma igreja, quem que é? A da igreja do Ronaldo? Eu não vou levar meu povo. A da igreja do Zé Roberto? Eu não vou levar meu povo. Tem que parar com isso. Né? Se fosse assim, se as igrejas fossem unidas, nós teríamos muito mais vereadores evangélicos. Já que o Zé Roberto entrou nesse assunto, eu vou até fazer um parênteses aqui de um evento que aconteceu ano passado na nossa cidade. Com aquela cantora... famosa lá, né? Qual que é o nome? Aline Barros. Aline Barros. Foi montado um evento maravilhoso, uma mega estrutura. A cantora tem um nome nacional, uma projeção até internacional, se eu não me engano, né? Mas posso estar enganado, né? Não sei. Foi um fiasco. Mas Não, eu digo foi um fiasco. Eu fui lá. Você entendeu? Eu divulguei, todo mundo divulgou, mas era porque, talvez fosse porque quem estivesse organizando, né? Então, você entendeu qual que é o negócio? Lembra que eu disse aqui há momentos atrás? É minha igreja. O cara entende que é dele, o outro entende que é dele. Se fizesse a nossa igreja ou um conjunto... Então, exatamente. Inclusive, olha, aqui eu tô com a pastora Ana Paula. Ô, pastora, tudo bem com você? A paz do Senhor aí pra senhora. Ela mandou aqui pra gente. As igrejas não são unidas. Acabei de falar. Infelizmente. A Carla Crema também está assistindo. A Regina Faria. A Ediza Souza Ruiz colocou principalmente quem eu voto cobro sempre. Exatamente. E inclusive, Ediza, já deixa aí avisado, né, Zé Roberto, que o nosso próximo tema, do nosso próximo programa, já estou passando aqui já, a gente vai estar perguntando se você lembra em quem você votou na última eleição para vereador. Só faz 4 anos, hein? E se você, baseado no trabalho do seu vereador, se foi eleito, você votaria nele de novo? Novamente. Você repetiria o seu voto. Você repetiria seu voto? Você repetiria o seu voto. Então, esse é o tema que a gente vai estar desenvolvendo aqui daqui a pouquinho. Primeiro se você lembra, e depois você repetiria. Exatamente, se você repetiria. Então, vamos chegar nesse ponto ainda. Mas, pastora, a pastora Ana Paula está aqui com a gente. Me fala um pouco, no seu entendimento, o que causa essa desunião? Escreve aqui para mim que eu já vou estar lendo. Mas, Roberto, mas aí que tá.
A independência que cada um quer ter, né? Todo mundo processa a mesma fé, todo mundo tem o mesmo Deus, mas cada um quer ter a sua independência. Mas será que não é, tipo assim, para fazer o seguinte, olha, eu quero me eleger para poder trazer mais coisa para esse meu pessoal. Pro Zé Roberto, não. Você acha que não tem um cisalhamento nesse sentido também, Zé? Tem ou seja, um conflito de interesses. Um conflito de interesses, né? Então, agora, a gente costuma dizer no meio evangélico que a ovelha segue o seu pastor. É bíblico, né? A ovelha segue o seu pastor. E o pastor que tem coragem de ir lá no púlpito e dizer, gente, nós temos aqui um candidato na igreja, representante da igreja, vocês têm que votar nele. Se o pastor tiver essa coragem, ele pega bastante votos. Mas eu não vejo nenhum pastor, não vi até hoje, né? Exceto o pastor aqui, os pastores da Universal, que eles fazem isso mesmo. Tirando fora a Igreja Universal, não vi nenhum pastor de nenhum segmento lá no púlpito, antes do culto ou depois do culto, dizer, gente, olha, tem um recado para vocês aí, a igreja precisa que vocês... Eu não vi. Com essa coragem eu não vi. Só o pastor Edson que fez uma vez isso daí, lá no passado, né? Mas, porque o pastor teria que assumir. Mas aí quando chega nesta hora, todos os pastores se recuam de dar o apoio, mas eles pregam assim. A própria Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. O que seria isso? Quem ajudou os irmãos na igreja, quem ajudou a igreja tem que ser honrado. Mas só que os pastores não assumem essa honra. Na hora de assumir, eles querem pedir. Eles querem ajuda dos candidatos, querem ajuda dos vereadores que estão lá, mas não assumem. Não sei porquê, mas deveria ser o contrário, né? Deveria assumir. Mas isso pode estar ligado também com as várias frentes das igrejas, né, evangélicas. Nós estamos falando muito da questão da igreja evangélica, mas nós também temos uma igreja católica muito forte, atuante também aqui dentro. Principalmente aqui na Laranjeiras. Exatamente, aqui em Laranjeiras. Isso que você acha padre muito inteligente, jovem. Exatamente, né? Fala a linguagem jovem, frente. Exatamente. Você acha que ele é um influenciador também no momento de decisão do voto? Você acha que ele pode usar isso como influenciar o voto do pessoal que vai na igreja, das pessoas que congregam na igreja? Ele já influenciou. Ele já influenciou em outras eleições. Ué, eu não vou falar o nome dos candidatos aqui, mas desde o tempo do nosso querido Tiãozinho, isso. Era votado maciçamente na igreja católica, mas não conseguia fazer o coeficiente, né? Se fosse hoje, tinha entrado pela lei nova aí, mais votado. Influencia sim, principalmente o padre aqui de Laranjeiras, que ele é muito jovem, inteligente, e ele sabe como colocar, ele sabe o jeito. Porque todo padre e pastor bem preparado, ele é um psicólogo. Ele aprende, a primeira coisa que ele aprende é psicologia de massa. Como você trabalhar com a massa, né? Aí ele sabe como fazer. E outra, todo pastor, todo padre conhece o seu rebanho. Sabe quem são suas ovelhas e como se dirigir a elas. Bom, vamos dar uma lida aqui nos nossas mensagens, né? A pastora Ana Paula falou que as igrejas não são unidas, né? Que ela mandou aqui. O Edson Ferraz colocou, se fosse feito a igreja de Deus, resolvia tudo. É que nem time de futebol, ô Edson. Cada um joga lá para ganhar o campeonato. No final é só uma taça. Ô Edson, para nossa felicidade, Deus não é político. Pois é. Se ele fosse, coitado de nós. Né? Ó, a Indícia colocou, se for verdade, tem que mostrar trabalho. A pastora Ana Paula colocou, o que causa essa desunião, acredito eu, deve ser a discriminação da placa de cada igreja. Eu sou pastor e sou discriminada muitas vezes. Que interessante isso, né, Roberto? A pastora Ana Paula, eu não sei não lembro qual é a igreja dela, né? Mas ela tem toda a razão. O que discrimina é a placa e a doutrina da igreja. Olha aqui. Toda igreja tem um estatuto que é modelo, é próprio, em todas as igrejas é igual. Eu não sei porque eu vivo fazendo estatuto de igreja. Mas tem uma outra coisa chamada regimento interno. Que o regimento interno ele diz mais sobre a doutrina da igreja. A congregação tem uma doutrina, a Assembleia de Deus tem uma doutrina, várias religiões têm as suas doutrinas, que são coisas próprias de cada um. E ela tem razão, né? Acontece isso realmente, né? Bom, nós não temos uma igreja que consegue... Vamos dizer assim, que a doutrina conseguia agradar todo mundo. Pois é meio que impossível, né? A Rose Artes Amaro também, né, da Rose Arte aqui, também está na nossa audiência. Obrigado, Rose. O Heraldo Santana também está assistindo. Então, assim, grande abraço a todos vocês. Mas vamos lá novamente. Eu falei sobre a questão
dos princípios religiosos, né? Só que acontece o seguinte, hoje o Brasil, o Estado brasileiro é laico. O que significa o Estado laico? Por favor, Zé. Que cada um pode processar a religião que quiser. Né? Você pode fazer o que você seguir a religião que você quiser. E você tem que ter o respeito e a garantia de que você possa fazer isso. Pela Constituição existe. Então, você é livre. Né? Sabe por que acontece isso também? Eu até me dirigi à pastora e às pessoas que estão nos assistindo aí, porque a Bíblia, ela dá N interpretações no mesmo texto. Sim, exatamente. Cada segmento religioso interpreta o mesmo texto de forma diferente na Bíblia. Cada um tem o seu entendimento, cada um tem a sua interpretação. Não é a Bíblia não é um livro único, que você abre a Bíblia agora e aquele texto que está lá eu interpreto de um jeito, o Ronaldo de outro. Cada dia aquele texto é interpretado diferente. Tem várias interpretações. E assim, Zé Roberto, mas eu vou fazer novamente um parênteses aqui. Hoje o Zé Roberto tá todo santo, né? Tá todo de Deus, eu tô todo do demoninho. Olha, tá repreendido, Satanás. Tá todo aqui, ó. Tá repreendido em nome de Tem Jesus. um anjinho do lado aqui, ó. Né? Mas vamos lá, tá repreendido, né, Não, Zé mas Roberto? eu só para corrigir você, fique tranquilo, porque até o diabo é um produto de Deus. Exato. Ele só existe porque Deus permite que ele exista e criou ele para que a gente saiba a diferença do bom, do ruim, do bem e do mal. Exatamente. Não teria graça nenhuma. Exatamente. Também quem tá aqui na nossa audiência aqui, ó, meu amigo Roger Yamamoto, grande Roger. Grande Roger. Vocês tinham que estar no programa passado também, né, Zé Roberto? É, também, no que a gente falou sobre as heranças políticas, isso, né? Roger Yamamoto. Os nomes e você tava aí, né? Mas doutor, né? É doutor Roger, grande Yamamoto, amigo nosso médico. também. Grande abraço, né? Uma pessoa que tem um trabalho bacana aí pela cidade também. Maravilhoso, maravilhoso. Né? Então fica aqui com a gente que a gente vai bater um papo. A pastora Ana Paula colocou: minha igreja é a Peniel, Casa do Oleiro. E não tem usos e costumes. Isso pode trazer discriminação. Pastora, a gente está falando tudo isso daqui, mas existe um grande detalhe que a gente não pode se esquivar dele ou esquecer. A fé é uma coisa íntima de cada um. É uma coisa da pessoa. Ela não é igual para um, não é igual para outro. Né? Então cada um acredita tem a sua fé de um jeito, do outro. A minha não é igual do outro, a outra não é igual a minha. Então isso faz com que a pessoa se dê bem numa igreja. Eu costumo dizer o seguinte: todas as igrejas, às vezes a gente ouve falar assim, fulano fala mal de uma igreja, eu saí daquela igreja, tem o famoso crente pipoca que vive pulando de igreja em igreja, né? E falando mal das igrejas. Isso aí é horrível. Todas as igrejas têm falhas, porque as igrejas são feitas por homens e mulheres, por seres humanos, e o ser humano, por natureza, é falha. Então ninguém vai encontrar a igreja perfeita, ninguém. Não, esquece, não vai ter igreja perfeita. Então é o que eu falei, como a fé é uma questão de foro íntimo da pessoa, é do jeito que ela acredita, do jeito que ela crê, e Deus nos recebe assim, é por isso que acontece as diferenças, e você está numa igreja, está na outra, né? Eu, por exemplo, conheço crente que já passou por 10 igrejas, vem falar para mim: ô irmão, eu estou na igreja, eu falei: é verdade, tá, que Deus te abençoe, mas vou falar o quê, né? Bom, mas de qualquer forma, nosso tema hoje, né, voltando para cá, é campanha. Mas só para você fechar essa questão aí, da envolvimento político na igreja, lá na Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 1 em diante, existe lá escrito assim: todos nós devemos orar por nossas autoridades constituídas. E o texto correto é o seguinte: não há autoridade que não sejam constituídas por Deus. Você gostando dela ou não, oposição, situação, seja quem for, todos que são eleitos para cumprir uma determinada função, recebem um cargo de autoridade, recebe com o consentimento de Deus. Porque se Deus falasse não vai ser eleito, você podia colocar o melhor lá que ele não ganharia. Então tem que ter respeito a isso, porque lá está escrito que quando fala que nós devemos orar por nossas autoridades, porque nós temos que orar porque eles precisam da oração, porque ninguém é perfeito. E a Bíblia recomenda isso. Depois tem aquela parte na Bíblia que diz quem é o maior, quem é o menor passa a ser o maior, e assim por diante. Perfeito. Bom, o meu telefone está tocando aqui, mas eu não vou atender.
Nem dá. Alguém esqueceu aqui de desligar o telefone. Se não for o meu, hein? Né? Pois é. Bom, de qualquer forma, Zé Roberto, o que eu quero, o debate aqui que a gente está querendo trazer tem muitas pessoas que já estão dentro da igreja, já trabalham para a igreja, já estão dentro da igreja, já fazem parte, né, de uma célula da igreja. Mas tem muita gente que se aproveita deste momento eleitoral para entrar dentro das igrejas. Aí. Né? Eu vou usar um exemplo muito claro. Todo mundo virou até meme na última eleição presidencial, quando a candidata, né, que era vice, Manuela Dávila, do Haddad, que são esquerdistas, né? Jesus. Né? De cadeirinha, né? Já tinham se mostrado que não eram favoráveis à igreja, até em algumas entrevistas tinham falado que era... Satanistas? Não necessariamente, mas não era... Tinham se declarado satanistas. Né? Então assim, já tinha se declarado que eram sem religião, como que o pessoal fala? Ateu? Ateu, que era ateu. Não tem ateu. Né? Se você acredita em si mesmo, você não é ateu. E aí... Todo ateu fala assim, quando você fala assim, você é ateu, ele fala, sou ateu, graças a Deus. Eu quero ver se o cara é ateu quando ele estiver passando um apuro muito grande. A primeira coisa que ele vai falar assim, na beirada do inferno, aí você vai ver se você vai ser ateu. Bom, enfim, e eles estavam lá, foram numa igreja, né? Foram numa missa, participaram, coisa e tal, e virou até um meme, né, de campanha eleitoral. Mas eu digo isso porque na nossa cidade também às vezes acontece disso. Não estou falando que... E que também não estou sendo juiz para falar se isso é certo, se isso é errado, nada disso. Eu só estou trazendo isso para o centro do debate aqui, né? Há algum tempo atrás, Roberto, só mais um parênteses, eu me lembro de um candidato a vereador, que hoje ele não está mais como vereador, nem está concorrendo mais. Ele falava assim, por igreja: tal igreja, quantas cadeiras tem? 20 cadeiras? Eu não vou passar lá. Quantas cadeiras tem na outra igreja? Tem tanto? Então naquela eu vou. Naquela eu vou, tem muita gente. Exatamente. Então é isso que eu quero chegar. São os oportunistas que utilizam da fé das pessoas, da boa vontade do pastor. Mas é aí que eu digo para você que quando se lança um candidato dentro da igreja, a igreja tem que prestigiar ele, porque ele está lá o tempo todo dentro da igreja. Ele está seguindo lá. Aí vem de 4 em 4 anos, vai aparecer lá nos 2 últimos cultos antes da eleição para garimpar lá. Não é justo isso. Né? Não é justo. Você falou certo. Eu conheço candidatos decentes que falam para mim assim, olha, eu não fui na igreja durante 4 anos, eu não vou agora. Eu conheço alguns que eu não vou agora. Se quiserem votar de mim, eu agradeço, tal, mas eu não vou porque eu não acho correto. Eu não fui lá. Eu conheço vereadores aqui que não acham correto pedir voto dentro de igreja. Candidato a vereador, que eu acho... Se bem que dentro da igreja você não consegue pedir o voto, é proibido. Né? Você vai lá, o pastor apresenta, o pastor ele menciona, que o pastor que age corretamente, ele menciona, olha, estamos recebendo a visita aqui do candidato tal, papapá, né? E ele pode até mencionar que tem nos ajudado nisso, naquilo, papapá, mas pedir o voto não pode, né? O Joiner comentou assim, o Joiner Pereira: ninguém vive sem religião e política. Pode até não gostar, mas comece dentro de casa. Já a Regina Faria colocou: dentro do contexto, se cada um pensasse no bem coletivo, tudo seria diferente. Nós evangélicos, acredito que ela seja evangélica, cristãos, temos obrigação de orar e se envolver. Oro por os candidatos terem mais carinho por nossa cidade. Verdade. Exatamente, Regina. Eu vou fazer um parênteses aqui. Exatamente. Pela colocação aí. A Ediza falou a mesma coisa. A Ediza colocou: os grandes políticos sempre usaram e Deus instituiu o primeiro juiz e governador. Sim, exatamente. Mas o que ela quis dizer aí, só me não cortando você, por favor. Desculpe. Antigamente, na era bíblica, você não tinha justiça eleitoral para te diplomar. Você colheu para você ser votado e depois vai lá, recebe o diplominha lá pelo juiz eleitoral para você tomar posse. Você tinha unção. Tá aí. Saul, Davi, vivemos um período sem rei, que é o período de juízes na Bíblia, onde mandavam os juízes, mas aí o povo começou a reclamar, queremos um rei, foi o Saul, mas Saul desagradou a Deus, aí veio na sequência. Eu estou só passando por cima de alguma coisa, porque você que conhece a Bíblia já vai saber o texto que eu estou falando, é muito longo. Aí veio, Saul começou a não agir corretamente com o povo, né? Porque toda autoridade, que nem eu falei aqui em Romanos 3, ela só existe porque Deus permite. Enquanto ela estiver agindo pelos interesses do povo de Deus, é por isso que diz assim, né?
Quando o justo governa, o povo se alegra e Deus se alegra muito mais. Agora, quando o ímpio governa e judia e escraviza o povo de Deus, Deus fica irado, põe a mão em cima e derruba. Então, naquela época, tanto é que Samuel foi usado para ungir Davi. Seria hoje o juiz eleitoral, né? Exatamente, então, o conceito é o mesmo. Exatamente, né? Só que veio de lá para cá, veio mudando muita coisa, né? Antigamente era assim. As autoridades... primeiro existia aquela questão de pai para filho, que nós discutimos na última eleição, que eu falei que o rei já determinava qual é o filho primogênito que ia substituir, quem que vai dar, que ia dar sequência ao reinado, né, dele. Depois acabou isso daí, muitos reis foram mortos, famílias exterminadas, porque morria muita gente. Havia golpes, que não é nada diferente de hoje, né? Tem golpes de Estado aí. Então, exatamente. E veio mudando, até que se chegou a esse ponto aí de você ter a Justiça Eleitoral como um órgão competente e responsável por receber as inscrições de quem querem participar e depois os vencedores desse pleito ser diplomado e ser declarados, né, como autoridades empossadas. Exatamente. Nesse sentido ainda, né, que a atual legislação eleitoral prevê 3 tipos de abuso de poder que pode levar à perda do mandato. Exatamente. A primeira é o político, o econômico e o uso indevido dos meios de comunicação, né? E aí a gente falou que o Edson Fachin, né, que é o Você falou 3 tipos. Sim. Aí não entrou o uso das religiões. Não, exatamente, porque é o que foi vedado pelo ministro Edson Fachin, foi votado, mas ele perdeu por 6-1. Ele perdeu, né? Foi derrotado 6-1. Então, e aí não entrou como dentro desses da legislação eleitoral. Mas eu ainda digo, eu fico muito preocupado porque nós temos muitas pessoas que que são humildes, que elas chegam na igreja, né, através do pastor, e aí sempre a mão leve, né, de certos políticos, eu vou conseguir isso para você, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí acabam conseguindo esse voto dessa forma, mas não pelo entendimento da religião. Eu acho assim, a religião ela é muito importante para qualquer pessoa. Eu tenho uma denominação cristã, né? Mas eu acho que assim, tem muita gente que se faz valer desse momento que nós estamos vivendo, que não tem ligação com a igreja. Você sabe disso, Zé Roberto. Você tem lá a sua célula, coisa e tal, mas tem gente que quer se aproveitar do que o pastor tem. Olha, o pastor lá da igreja tal tem 100 pessoas naquela igreja. O outro pastor tem 50 pessoas naquela. Então, assim, se aproveitam desse momento para poder chegar até lá. A grande realidade é o seguinte: na realidade nua e crua, eu não vejo nenhum pastor usar o púlpito para pedir voto. Mas o pastor, ele pede pessoalmente. Fora do púlpito, ele conversa com as suas ovelhas, com os seus fiéis, como o padre faz. E fala, ajuda aí, fulano. E pede pessoalmente. Porque eu acho que é a maneira correta. Porque, veja bem, você falou no início da nossa conversa, a igreja deve intervir. Deve, porque a igreja cumpre um papel social. A igreja cumpre um papel social, ela não dá só apoio espiritual, é que nem eu falei aqui, dá apoio material, ajuda na saúde, então ela influi, né? E a igreja precisa do prefeito, precisa dos vereadores, assim como os vereadores e o prefeito precisam da igreja. O político, ele está para a igreja, assim como a igreja está para o político? Exatamente. É isso aí a colocação correta. Você foi muito feliz aí na colocação, né? Você entendeu? Porque como a igreja ela acaba cumprindo um papel social, ela se insere no contexto da vida da cidade. E quem se insere no contexto da vida da cidade se encontra no contexto político. Vai influir, né? O prefeito, ele gosta que as igrejas peçam as coisas de ajuda, porque às vezes o prefeito não tem como ver tudo, e as igrejas vão, seu prefeito, tem um monte de gente assim, essa tem que ajudar. Aí ele ajuda. Olha, precisa melhorar ali, encaminha ao fundo social, o prefeito encaminha ao fundo social, encaminha aos departamentos competentes, e a igreja vai cumprindo um papel social aí. Exatamente. Bom, vamos ler aqui algumas mensagens, A Regina Faria mandou: se há oportunistas é porque existem pessoas que aceitam essa situação. Correto. Né? Exatamente. O meu amigo Ercílio Luz também está aqui. Grande Ercílio Luz. Grande Ercílio. A Regina Faria ainda comentou: no meu ministério quadrangular temos a escola bíblica. Isso. Que há tempo estamos aprendendo sobre a importância de se envolver, acho que na política, né? Então, muito bacana.
O Edson comentou, o importante não é da onde vem o candidato, o importante é a pessoa comprometida com o nosso povo. Exatamente. Exatamente. Nós estamos falando das pessoas que utilizam da religião, veja bem, da igreja para poder se eleger. Temos uma questão, cada um tem o seu ponto de vista, eu vou respeitar sempre, mas temos uma questão seguinte. Aquela pessoa que está envolvida na religião, ela tem todos os predicados para ser um bom político, primeiro porque ela tem que ter temor a Deus. E tem que ter caráter, né, Zé? O homem que não tem temor a Deus, que não respeita a Deus, porque temor a Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito por Deus. O homem que tem temor a Deus e respeito por Deus, ele tem caráter. Então, quando ele chega numa determinada posição com política, puxa, eu queria fazer isso aqui. Eu vou enganar esse povo, mas Deus está me olhando, o meu acerto é com ele. E paga preço, viu? Você sabe o que eu estou falando aí. A pastora sabe que paga preço, que Deus cobra. Ó, vamos entrar num debate aqui. Não vamos nem. Né? Vamos entrar. Ó, a Edisa colocou aqui, ó, que um desmancha o trabalho do outro, né? Aí o Marco Darto, nosso amigo Marco Darto, também está aqui na audiência. Marquinhos. Eu quero falar com você, Marco. Segura aí, que eu preciso falar com você. O Marco Darto está assistindo. A Edisa colocou. A Edisa querendo colocar fogo no parquinho aqui, ó. Aí, Marco, entra na discussão, né? Ela perguntou, por que os evangélicos e os católicos, né? Ela deve ter falado alguma coisa sobre... A gente já vai chegar nessa mas questão você tem que estudar a história das igrejas. A gente já vai chegar nesse momento, né? Porque, eu entendi, ela está querendo dizer por que existe essa divisão, católicos, evangélicos e um monte de segmentos de... Ela deu nome, a Edisa tá polêmica, vamos lá. Ó, o Ercílio Luz falou, para mim o melhor político que representa a igreja é o nosso presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu estava, antes, há minutos atrás aqui, quando você estava falando, eu estava pensando, eu nunca vi, nos meus 67 anos, um presidente que dobrasse o joelho antes de tomar uma decisão. Eu faço isso comum. Todo dia, 3 horas da madrugada, não é demagogia, não. É obrigação minha e eu acho que eu faço pouco ainda. Eu estou em oração por você, pela sua família, por todas as pessoas que eu gosto, né? E até pelas pessoas que eu às vezes até nem conheço, mas eu nunca vi. Por isso é que as coisas estão acontecendo, porque quando você coloca Deus no negócio, a chance de você errar é mínima. Ele não permite. Ela lembrou muito bem, por isso que ele está aí. Aliás, porque ele tem uma esposa, ele é católico, e a esposa é evangélica. Olha aí, como consegue conciliar duas religiões? Porque Jesus, quando ele andou para o mundo, ele não tinha religião, ele não falava de placa de igreja, não falava nenhuma, ele só pregava a palavra de Deus, né? Olha, os ensinamentos. Ó, aqui se eu tivesse aquela plaquinha da Rede Globo agora, sabe aquela musiquinha do plantão, eu acabei de receber uma print aqui de uma tela de uma impugnação de um candidato da nossa cidade. Vamos falar daqui a pouquinho de quem que é. Então, será que quem eu tô pensando? Olha, eu vou até colocar meu óculos aqui, que saiu isso aqui ontem, entendeu? Será que ele quem eu estou pensando? Bom, não sei, né? Já vamos chegar lá, viu, Zé Roberto? Será? Porque o cara falou tanto, mostrou tanto documento. Pois é, né? Se posicionou tanto nas redes sociais, né? Então, assim, como eu falei que ontem o tribunal divulgou 15 mil impugnações. Exatamente. Olha, eles receberam, o Tribunal Superior em Brasília recebeu há cerca de um mês atrás uma lista dos tribunais regionais de cada estado, uma lista com, se eu não me engano, 70, 80 mil pessoas que não poderiam concorrer. Se saíssem candidato ou não saíssem. Eu não sei se desses 70, 80 mil... Só sei que teve 15 mil impugnações. Bom, vamos verificar. Aí diz, já chegou a central de informações já chegou aqui, comandada ali pela belíssima Fernanda ali, funciona. Funciona. Maria aqui já Fernanda. Exatamente. Bom, vamos lá. A Edisa, ela colocou bem assim, ó, Eudes e Fabrício. Que o Eudes representa os evangélicos. Não, ele representa um segmento. Um segmento evangélico. Um segmento evangélico. E o Fabrício representa os católicos. Os evangélicos não são unidos, levam em consideração denominações. Aí a Regina falou perfeito, tal, tudo mais. E aí, Zé Roberto? A gente estava falando que só tinha um candidato evangélico, mas esquecemos que nós tínhamos na bancada um candidato católico, ou seja, um cristão. Nós temos 2 cristãos lá, né? 2 cristãos. O Eudes e o Fabrício, né? Mas na última eleição, a André tá ali aparecendo e falando assim, quero falar com você. Eu vou ligar pro candidato para ver se
Tá, ok. A nossa central de vai confirmar aí, né? Vai confirmar. Pra ver se não é fake. Se não é fake. Tá bom, eu acho que se a fonte for a Justiça Eleitoral... Da Justiça Eleitoral. Acabou de chegar aqui. Não é fake. Pra gente, né? Bom, enfim. Mas nós não vamos passar nenhuma notícia precipitada aqui sem que haja confirmação. Porque a preocupação aqui, do Primeira Impressão, do Ronaldo, da André, da equipe aqui, é trazer a coisa para você legal, exatamente, correta, verdadeira. Exatamente, mesmo porque as pessoas esquecem, né, Zé Roberto? Na rede social você pode falar o que você quiser, mas aqui eu tenho que ter responsabilidade, porque tem uma coisa chamada CNPJ. É verdade. Então, se a pessoa achar que ela não foi muito bem representada nessa live, ou em qualquer coisa que eu publico no meu jornal, ela pode processar. Porque eu tenho acompanhado... É diferente, né? Eu tenho acompanhado alguns candidatos aqui de Caieiras, dia a dia, entrando no site da Justiça Eleitoral, e as pessoas continuavam impugnadas. Não sei se, mas como tem possibilidade de defesa e tal, né, tem um aí que não tem possibilidade de defesa. É um que não tem como se defender. Exatamente. Já parece que foi para julgamento, parou, não sei o que deu lá. Mas de qualquer forma, eu estou aqui com o documento desse candidato que está impugnado e depois eu vou falar com vocês aqui mais no final dessa live. Vamos buscar a exatamente. Agora, só falando sobre essa questão, a Edilson levantou uma situação muito, muito interessante, Zé Roberto. As igrejas evangélicas, ela tem várias denominações evangélicas. Nós temos a Assembleia de Deus, Luz da Verdade, nós temos a Assembleia de Deus, Ministério Perus, nós temos a Assembleia de Deus, a Leão na tribo de Judá. Então, assim, nós temos várias denominações. Mas a Igreja Católica, nós temos uma única Igreja Católica. A Igreja Católica, o católico no geral. A Igreja Católica mas também tem outras denominações. Você tem a Igreja Católica Apostólica do Brasil, a Católica Apostólica Romana, que é a tradicional, que nós seguimos, que está aqui no nosso bairro. Sim. Mas você tem outras denominações da Igreja Católica também. Sim, não, mas eu digo assim... Assembleia de Deus, veja bem, o nome Assembleia, eu vou explicar para você, meu amigo, meu companheiro evangélico, pastor aí que já conhece, melhor do que eu, mas eu vou explicar para aqueles que não conhecem. Assembleia, a palavra Assembleia significa reunião. Assembleia é uma reunião de pessoas, por isso que o termo Assembleia é usada. A Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus vale ao que separa os ministérios. Então, a palavra Assembleia, ela determina a reunião de pessoas. Pronto, é uma reunião de pessoas para discutir um tema, ou para participar de um assunto. Essa é a origem da palavra Assembleia. Perfeito. Quero mandar uma mensagem, olha só, estou aqui com o meu amigo Bianchi Silva assistindo, grande Bianchi. A Regina Luciano, se não me engano, ela é esposa do pastor... não vou lembrar o nome dele agora. Eu não lembro quem. Né? O Edson Ferraz está aqui. O Joiner Pereira falou: transparente, eu sei que vocês são. Obrigado, viu, Joiner? Graças a Deus, né? Exatamente. E também do nosso grande amigo aqui, o presidente da Câmara, assistindo, o Vladimir Panelli. Também está aqui. Grande Panelli. Panelli também. Que o Panelli é um cara aquele que trabalha muito, muito mesmo, independente da designação religiosa. Se é evangélico, se é católico, eu sei que o Panelli fez um trabalho muito bacana. Mas então, só voltando sobre essa situação também... Trabalha para a cidade, ele não está preocupado com quem ele está preocupado com a questão da igreja, ele está bem certo no caminho que ele está levando. Mas aí que está também, existe uma... do pastor Jairo, verdade, Regina, me desculpa, ela era esposa do pastor Jairo Arthur, meu grande amigo. Olha aí. Fugiu o nome do pastor Jairo. Eu ia falar Jair, eu pensei, não vou falar Jair porque... mas grande abraço para o pastor Jairo, é uma pessoa muito querida pela minha família e a gente gosta muito dele e eu sei que ele também faz um trabalho muito bacana dentro da igreja dele, tá bom? Também meu amigo Fábio Locatelli também está aqui na audiência. Locatelli. Também é envolvido com a questão da igreja. O pastor Luciano Locatelli. Exatamente. Assembleia de Deus, Ministério Perus. Exatamente. Então é isso que a gente queria chegar. Por mais que as pessoas sejam eleitas, né, ou por uma igreja, ou por uma outra religião, elas estão lá para representar quem? O povo. Geral, independente da religião. Você pode ser um pastor evangélico, você foi eleito vereador, você vai representar aqueles que não são evangélicos também. Por exemplo, não adianta o cara falar assim, eu sou evangélico, isso eu sei que tem. Não adianta falar para mim, isso eu sei que tem. O bairrismo? Isso, Zé Roberto. Eu não vou ajudar fulano de tal, porque ele vai fazer a festa católica lá, para mim não é interessante. Isso acontece, Zé. Olha, às vezes as pessoas falavam para mim assim, Zé Roberto, por que você não divulga a festa dos estados? Ninguém me mandou nada aqui. A partir do momento que passaram a me mandar, eu passei a divulgar.
Aliás, eu sou o único que no meu programa eu abro para tudo quanto é igreja. Dá aí o nome dos endereços da sua igreja, o culto, que dia que é. Não me preocupo. Estamos juntos. O nosso Deus é um só. Exatamente. Mas aí, Zé Roberto, é um entendimento, né? Tem muita gente, a mesma coisa católico. Ah, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Eu gosto muito do Padre Wagner. Eu converso não, exatamente. A gente aqui no jornal, a gente produziu durante praticamente 12 anos o jornal A Paróquia. Não há nenhum problema. O cerne da questão aqui hoje não, a gente está falando sobre religião, mas na realidade tem muita gente. Lógico que a gente entende que o padre, o pastor, que tem igreja que tem apóstolo, né? Tem igreja que tem apóstolo, tem igreja que tem bispo, tem igreja... eles são uns influenciadores, só que tem um problema, o povo de todas as igrejas são desobedientes. Exatamente. Ele pode ser um influenciador, mas não consegue 100%, não consegue. Exatamente. Bom, de qualquer forma, é um stick puxa danado esse tema, né? Eu acho assim, o vereador ser eleito, se ele for eleito pela bancada evangélica, pela bancada católica, ele tem que trabalhar pelo povo da nossa cidade, tem que mostrar amor pela cidade, amor pelo cidadão e sentar naquela cadeira e fazer valer os votos que ele teve. Cumprir o papel. Cumprir o papel, entendeu? E nós, enquanto jornalistas que somos, temos que cobrar resultado, entendeu? Cobrar resultado. Aliás, eu e você, nós somos 2 cobradores, hein? Exatamente. Eu até falo pro Gerson, né, quando a gente tem as oportunidades de conversar, eu falo assim, eu só tô te pedindo coisa, mas nunca é pra mim. Tem uma vez que eu converso com um vereador ou com um prefeito que eu não peço. Exatamente, que a gente pede... Nunca pra gente, hein, gente? Exatamente. Pede, um cara vem aqui e fala assim, precisa da iluminação na minha rua, colocaram iluminação em todos os postes, mas não colocaram no tal do escadão. Não colocaram isso. Então, assim, a gente tem esse trabalho social. E a gente tem que cobrar. Eu acho que a função da imprensa, né, além de divulgar as notícias com seriedade, com garantia de honestidade, a função da imprensa é ajudar o poder público. Porque a imprensa não está colocada para derrubar ninguém. Eu sou contra esse tipo de imprensa. Tem que fazer o seguinte, o povo precisa. Então eu divulgo e quem tem competência para resolver, resolve. Né? Exatamente. Esse é o canal, a imprensa é o canal. Exatamente, o nosso trabalho é fazer esse tipo de cobrança. Agora, se o cara foi eleito pelos católicos, quando a gente ou pelos evangélicos... pede e ele não obedece, a gente vai lá e fala mesmo. Exatamente. Reclama, a gente reclama. Exatamente. E independente, ele foi eleito pelo pessoal evangélico, né, Zé Roberto? Ou se ele foi eleito pela Igreja Católica, ele tem que legislar para ambos os lados, entendeu? Não adianta falar assim, não vou para tal lugar porque lá é do pessoal do público evangélico. Aí também... Aliás, eu nem sei dos candidatos a prefeito, não lembro se eu tenho conhecimento da religião de alguns... Primeiramente que lá no site do TCE eles não colocam... Não, lá você não é obrigado a colocar na ficha que você, né? Na inscrição para você concorrer a um cargo, lá não pergunta a sua religião, mesmo porque, como nós falamos aqui que o Estado é laico, não vai interessar. Exatamente, então não vai ser interessante, né? Então assim, não tem. Mas eu sei que o Gersinho, ele mesmo fala, né? Que independente da religião, se alguém quiser orar por ele, que ore. Não, né? a oração... Então, assim, sempre bem-vinda, venha de quem vier. Exatamente. Bom, estamos aqui na nossa audiência, continuou com a Edízia, com o Ercílio. O vereador Fabrício Calandrini também está na nossa audiência, então, grande abraço para o Fabrício, né? A Regina Luciano, que é a esposa do pastor Jair Arthur, meu grande abraço novamente. Independente da bancada que o vereador for eleito, quando eleito, ele representa a cidade. Exatamente. É a mesma coisa que o vereador de Laranjeiras, é nada. Você é o vereador da cidade, não é de Laranjeiras, você não é do Miraval, você não é do Vera Tereza, você não é do Esperança, é o vereador da cidade. Acabou. As coisas que vão ser discutidas lá, pode ser que tenha coisa que discuta no seu bairro, aí você vai puxar um pouco a sardinha, mas no geral... né? Mas você acha que o cara foi eleito pela bancada evangélica? Se tem um projeto aqui, vamos lá, Zé Roberto, olha lá, Zé Roberto. Eu vou dar um exemplo do que você vai falar. Deixa eu falar, vamos lá. Tem um projeto de lei aqui, que vai beneficiar a Igreja Católica para tal coisa. E tem um projeto que vai falar o seguinte, que vai beneficiar a Igreja Evangélica para tal coisa. Mas ele vai ter que optar por uma das duas. E aí, ele vai optar por qual? Eu vou te dar um exemplo. Se eu não me engano, foi o ano passado. Foi colocado um projeto de lei na Câmara para taxar as igrejas em imposto. Que a igreja não paga. Tá. A bancada evangélica derrubou. Juntou-se com a bancada católica e derrubaram a lei, porque interessava a todos eles. Não foi para frente.
Porque quando você vai taxar a igreja evangélica, você vai taxar a católica, a protestante, você vai taxar... Vai taxar as Eles se igrejas. juntaram e não permitiram, o processo foi embora. Exatamente. O projeto foi embora. Bom, vamos voltando aqui agora. Vamos lá voltar. Bom, o pessoal comentando, todo mundo comentando. Ninguém está falando mal de nós por Não, enquanto aí. agora... Graças a Deus. Ô, Senhor, acho que obrigado. todo mundo está entendendo que na realidade o que nós queremos passar para vocês é o seguinte. Não adianta a pessoa chegar, fazer 3 anos não pintando dentro de uma igreja. Aí chega na época de eleição, vai lá, senta na igreja bonitinho, né? Os católicos comungam, né? Os evangélicos participam do culto, oram, pedem orações. Não adianta. O povo não é você pode enganar bobo. o povo, mas a Deus você não engana. Exatamente, você A pode Deus até não enganar o consegue povo, enganar. mas a Deus você não vai conseguir enganar, Não entendeu? vai, não vai. Então isso é uma coisa muito óbvia, entendeu? Então assim, e o povo também não é bobo, o pessoal já começa a entender, efetivamente... Você quer que eu diga a verdade para você? O povo é muito inteligente, o povo sabe fazer a separação que os políticos não conseguem fazer. Pronto, tá aí colocado. O povo sabe separar. Exatamente. Bom, seguimos aqui com o nosso programa. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Nossa, tá grande aí a Tá, coisa. o pessoal tá assistindo, tá curtindo. Bater recorde hoje, hein? Compartilhem aí com seus amigos, compartilhem com todas as pessoas que estão aí na sua casa. É um debate muito bacana. Bom, a gente vai voltar nesse tema ainda falando sobre religiões, que eu vou fazer a pergunta final pro Zé Roberto, que ela tá aqui. Me ajuda aí, Senhor, que eu preciso responder. Bom, mas antes eu queria falar o seguinte, eu sei que o Zé Roberto também tem feito isso. Meu amigo Cláudio Miranda colocou aqui, boa noite, Claudião. Grande abraço pra você. Você tá bem? Tá tudo bem com você, com a sua família? Bom, vamos lá. Zé Roberto, as 2 lives anteriores nós falamos sobre algumas coisas e eu fui olhar nos planos de governo algo que eu acho muito interessante, que é a questão de mobilidade urbana na nossa cidade. Né? E eu tenho olhado os planos de governo e tá até aqui, olha, não é brincadeira não, tá todos aqui, os planos de governos aqui. Não sei se dá pra ver aqui, ô Maria Fernanda. Não, tá muito pequenininha a letra. Bom, de qualquer forma, eu separei aqui no que tange a questão da transporte e mobilidade pública. Por que eu vou voltar nesse assunto? Zé Roberto sabe, Zé Roberto já foi sindicalista, né, Zé Roberto? Eu sou ainda. Né? É sindicalista da área de transporte público, né? Já foi dirigente do sindicato dos motoristas, né, dessa região, né? E o seguinte, depois daquela nossa primeira live, algumas pessoas vieram entrar em contato comigo, mandaram mensagem para mim, falando que, além de tudo ainda, a empresa que é prestadora de transporte público na nossa cidade, ela também tem um trato muito ruim com os motoristas, com as pessoas, com os colaboradores da empresa. Você tem algum conhecimento disso, Zé Roberto? Não, isso... veja bem, ó, uma empresa que tem cerca de... Juntando as duas aqui e lá em Franco da Rocha, que é a mesma empresa, a nossa cidade não existe, é uma nome fantasia, o que existe é Aviação Caieiras. Juntando Caieiras e Franco da Rocha, passa de 1.000 colaboradores. Tá. É natural que nesse meio, entre 1.000 colaboradores, você vai desagradar alguns, né? Tá. Você não vai conseguir agradar todos. O que existe, que é uma coisa que precisa ser resolvida, e eu sinceramente estou tentando há quase 20 anos, em contato com essa empresa que está aí, 20 anos que ela já está aí, eu estou ligando, né? É a questão da diferença salarial com São Paulo. Porque quando você fala assim, maltrata o trabalhador, o salário baixo também é maus tratos. Sim, com certeza. Porque você faz com que a pessoa trabalhe descontente. Então, o que a gente percebe é que hoje existe uma rotatividade muito grande na Aviação Caieiras. Teve uma época que parou pela falta de emprego, mas o motorista tem sempre emprego. Somente o transporte urbano, ou é aqui na Caieiras, ou é na Sambaíba, na Transpaz, ou é lá em Campo Limpo, né? Como é que chama lá? Fugiu o nome da empresa lá, é muito conhecida lá. Ou em Jundiaí, no Amarelinho, eles vão trabalhar. É Benfica? É? Benfica, não é? Não, Rápido Luxo. Rápido Luxo. Então, veja bem, existe uma defasagem salarial de cerca de 21%. O motorista, o cobrador, o colaborador aqui em Caieiras, ele ganha 21% menos do que o companheiro que ganha lá em São Paulo, do que o trabalhador que faz o mesmo serviço que ele faz em São Paulo, né? Então aí eu fiz uma discussão.
O cara, ele trabalha em São Paulo, dirigir em São Paulo é mais custoso, é mais penoso do que dirigir no trânsito de Caieiras? Sem dúvida, no urbano. O urbano de Caieiras aqui não é tão ruim, não temos tanto congestionamento e tal. Mas e os que fazem Barra Funda? Saem daqui, atravessam todo o corredor aí, vão lá. Eles se juntam aos outros companheiros lá. Então a discussão é essa. Então quando você chega a esse ponto de ter 21% menos, e você vê na outra ponta a passagem mais cara, que nós já discutimos, e nós explicamos que não dá para você fazer um parâmetro da passagem de Caieiras com a passagem de São Paulo, porque lá a passagem ela é subsidiada pela Prefeitura, tanto é que os últimos estudos da Prefeitura de São Paulo mostrou que se fosse cobrar realmente o valor da passagem direto da pessoa que usa o transporte, ela ia ficar entre 8 e 10 reais. Né? Entendi. Mas como tem um subsídio da Prefeitura, a Prefeitura lá pode fazer isso. Pode. Porque a Prefeitura fez isso, porque anteriormente, há muitos anos atrás, a Prefeitura tinha uma empresa de ônibus chamada CMTC, que era empresa da Prefeitura, Companhia Municipal de Transporte Coletivo, exatamente. Que fazia todas as linhas. Aos poucos a CMTC foi tornando inoperante, porque virou um cabide de emprego político e ficava muito caro, custoso. Aí eu acho que o prefeito fez muito bem em extinguir, né? Se eu não me engano era o Maluf na época, acabou com a CMTC. E criou as empresas. Aí ele entendeu que, já que ele tinha uma despesa com a CMTC, ele conseguia dar esse subsídio para diminuir a passagem. Mas eu não estou preocupado com isso. Porque o mesmo preço no arroz, no feijão, no alimento, nas despesas que o trabalhador de lá tem, o daqui tem. Por que 21% menor? Exatamente. E aí que tá, Zé Roberto, né? E assim, falando nesse sentido, né? Ainda conversando com a pessoa, ela falou cerca de 21, viu? O último cálculo foi 21, não sei se abaixou isso daí. E mas a pessoa tá mais ou falou menos na mim, média. Eu estava conversando com a pessoa, ela falou para mim assim, na minha opinião, o maior desafio do próximo prefeito da nossa cidade, seja ele Gerson, seja ele Lagoinha, seja ele quem for, é a questão envolvendo o transporte público municipal. Olha só a colocação. O maior desafio do próximo prefeito é o transporte público municipal. Você concorda, Zé Roberto? Eu acho que, dentre os grandes desafios eu acho esse um dos mais importantes. Tem outros desafios, mas esse eu acho que tem um peso considerável. Tanto é que vence a concessão da empresa que está aí o ano que vem. E estão se preparando um edital. Todos nós sabemos que a concorrência, no edital você tem que colocar tudo o que você quer. E a empresa que entrar na concorrência e ganhar, ela vai ter que cumprir tudo que está no edital. E o edital nosso era água com açúcar. Era mamão com açúcar. Era isso aqui, né, Zé Roberto? Eram 2 folhinhas assim. É isso aqui. Assim. O edital era mamão com açúcar, né? A empresa batia palma, né? Mas só que agora eu estou sabendo, por fontes fidedignas, tanto da Prefeitura como da Câmara, que o próximo edital está sendo muito bem preparado. Vai incluir Wi-Fi, ar-condicionado, novas linhas, comprimento de horário, e vai abrir a possibilidade de 2 empresas, que eu acho que seria o correto. O que vai acontecer? Nessas 2 empresas vai dividir-se as linhas, proporcionalmente e tal, né? A empresa A, ela faz 10 linhas, supondo. A empresa B, mais 10 linhas. Tá, o edital vai trabalhar as 2 empresas. Porque onde você não tem concorrência, quem está prestando o serviço presta do jeito que ele quiser. Não estou falando aqui, porque veja bem, eu não estou sendo crítico da Aviação Caieiras, porque eu sei como funciona lá dentro, vivo em contato com os motoristas. A Aviação Caieiras, ela tem uma coisa que poucas empresas de ônibus têm. Ela não paga o salário que a gente entende como justo e correto, mas ela paga em dia. Porque o ano passado nós tivemos uma empresa que não foi pagar o 13º no meio do ano, atrasa o salário, atrasa o vale, ela não. Ela é tudo. Ela cumpre. O que é acordado é cumprido. Tanto é que o que eu falo, se no edital tiver tudo que a Prefeitura precisa, que o povo pede, e se a Aviação Caieiras cumprir, que fique. Não tem problema nenhum. Mas tudo tem que ser colocado. Agora, se você não colocou no edital, eu vou exigir o quê? Então, e uma das coisas que está sendo colocada no edital, Zé Roberto, o cerne da questão é a formatação desse edital.
Porque a concorrência pública, eu tenho que dizer que eu quero esse álcool aqui com 70% nessa garrafinha desse tamanho, eu tenho que colocar tudo que eu quero lá. E quem for concorrer tem que preencher. Agora, se vai ter uma ou duas, eu gostaria que tivesse duas empresas. Por quê? Horário. Existe. Se você ligar na Aviação Carreiras, ela fala todos os horários do ônibus para você. O duro é eles cumprir o horário. Não cumpre. Mas aí você fala assim, mas por que não cumpre? Bom, está relacionado também com a questão da mobilidade urbana da cidade. Eu vou ligar por que muitas vezes a empresa não cumpre os horários dos ônibus. Não porque ela não queira cumprir. O primeiro ônibus 3h20, tá. Só que tem motorista que fica doente, motorista que falta. Se tem motorista, não tem cobrador. O ônibus não pode sair com um só. Agora estão querendo tirar o cobrador, nós não concordamos. O motorista não dá para cobrar, não dá para dirigir e cobrar. Para com isso. E outra, num país que está com quase 14 milhões de desempregados, vai jogar cargos fora, temos que empregar mais gente. Não quero saber. Já está embutido no preço da passagem, o cobrador e o motorista e todas as despesas. Não vamos tirar agora não. Né? E é complicado você dirigir e cobrar a passagem. Sim, imagino. Né? Então veja bem o que vai acontecer. Todo dia de manhã existe uma escala de quem faz as linhas. Falta bastante. Aí o cara que faz a escala enlouquece. Eles têm um número de reservas, trabalhadores na reserva. São aqueles que ficam chamados reservas. Para você entender como é que funciona, tem os reservas. Mas tem dia que tem tanta falta que os reservas assumem as posições e ainda fica faltando gente. Então aí não tem como. Agora, aí você fala assim, mas por que falta? Falta de incentivo. O salário está baixo. Né? O salário está baixo. Acaba faltando por um motivo. Dá um desestímulo, né? Mas volta para cá. Vou te falar com você, não é uma má empresa, não. Ela é boa, a empresa é boa. Mas volta para cá. Mas voltando à questão política. É lógico. A população deve ter os anseios dela sobre a questão do transporte público, assim como o próximo prefeito também pode ter esse entendimento do que ele acha justo e claro e certo para a cidade de Caieiras. Certo, Zé Roberto? Mas assim, talvez audiências públicas não poderiam ser marcadas para debater com a população para ouvir o que a população anseia para esse transporte público? Eu vou fazer uma referência a uma pessoa que eu conversei domingo, que é a Josi D'Artola. Eu entrei numa discussão com a Josi justamente sobre o transporte, porque a Josi ela me pediu uma informação para mim, eu achei até legal. Ela falou, Zé, você tem lá a média salarial dos motoristas da empresa de ônibus? Porque eu quero dar uma acertada nos motoristas da prefeitura que está defasado. E tá, viu? O salário da prefeitura, dos motoristas, está fora do piso da categoria. Se o piso já está baixo aqui, o da prefeitura está mais baixo ainda. Então, aí nós entramos na discussão da empresa. Foi onde nós começamos a discutir sobre o edital, né? E a Josi realmente ela falou assim, olha, nós temos que fazer esse edital a várias mãos e temos um problema. Hoje, quem discute a questão do transporte é uma comissão. Mas a comissão já foi alvo de muito Calma, eu venho há anos querendo fazer parte dessa comissão porque eu represento os trabalhadores, nunca foi me dado esse direito. Eu estou reivindicando aqui, viu? Seja quem for o prefeito. Pode ser quem for. Né? Olha o Zé Roberto. Estou reivindicando participar dessa comissão. Por quê? Quem decide? Um representante do povo, um representante da empresa e um representante da prefeitura. Da empresa é lá o senhor João Carlos Camilo, da prefeitura, a prefeitura indica alguém lá, do povo é um vereador. Eu falei para a Josi, você sabia que é um vereador? A Josi falou, Eu falei, é um vereador. Então eles colocam o vereador como representante do povo. Como se o vereador representasse todo o povo. Representa, sim, eleito. Né? Mas será que o vereador tem experiência na discussão do preço da passagem? Porque o preço da passagem vai estar ligado à condição dos trabalhadores, gente. Quem transporta tem que ser bem pago. Você sabe que um ônibus leva mais de 100 passageiros. A responsabilidade de um motorista. A responsabilidade de um cobrador que está ali na catraca. Então, eu queria fazer parte dessa comissão. Eu até sugeri a vereadora Josi, e eu fiz isso no tempo do Calé, ele não me atendeu, viu? Calé, você é meu amigo, mas você não me atendeu. Eu falei, eu quero participar dessa comissão. Eu não quero dificultar a comissão e nem atrapalhar a comissão. Eu quero colocar os interesses dos trabalhadores da empresa envolvidos na discussão do aumento, da renovação do contrato, tudo isso daí. Eu quero que o trabalhador tenha esse direito. Né? Você entendeu? Aí o pessoal poderia falar assim, mas
Você ia sugerir? Iria. Eu tenho certeza que ele ia enriquecer essa discussão com detalhes que muita gente não sabe. Bom, mas de qualquer forma, essa questão volta aqui pra gente, essa questão do aumento, né, do contrato, aliás, do contrato da aviação cidade de Caieiras, ainda eu acho que, na minha opinião, é um dos grandes desafios do próximo prefeito. Primeiro é o preço. É um grande desafio também da próxima Câmara, dos próximos vereadores eleitos. Eu acho que eu vou falar uma coisa para vocês, Zé Roberto, talvez eu possa estar até fazendo um comentário que as pessoas podem até julgar nesse sentido. Mas eu vejo que o futuro do transporte público não é com esse tipo de ônibus que opera essas linhas na nossa cidade. Eu gostaria que fosse igual o Jetsons. Todo mundo voando, né? Não vamos chegar lá ainda não chegamos a tal ponto. Mas assim, eu acho que eu não lembro onde que foi, teve uma cidade que o vereador falou que vai proibir a utilização de Uber. Não pode. Né? Vai proibir a utilização de Uber. A livre iniciativa você tem o direito. Então assim, pode regulamentar. Exatamente, pode. Porque assim, o que o governo quer é receber mais... Pode regulamentar. Exatamente, o que o governo quer é receber impostos, né? O governo vive de impostos, então eles querem taxar essas novas tecnologias. O governo, as pessoas têm que entender que o governo não produz, ele administra. Exatamente. O governo não fabrica nada, não produz nada, ele administra os recursos que aqueles que produzem recolhem de imposto. E quando ele administra mal, é uma tragédia. Quando ele administra bem, é sucesso para todo mundo. Exatamente. Então, assim, na minha opinião, o futuro do transporte público é um pouco diferente desse tipo de coisa. Eu acho assim, nós vivemos uma cidade, se você tirar ali algumas ruas do centro, onde todas... vai no Marcelino, tem lugar lá que um ônibus... quase não consegue passar numa rua. Olha, eu tenho dó de alguns companheiros motoristas que passam em certas ruas, subidas principalmente, complicada, para passar com ônibus. Exatamente. Eu venho sugerindo que esses ônibus todos fossem trocados por micros. O micros transporta 26 passageiros. Você entendeu? Pode atender aí, viu, Fernando? Qualquer coisa pode atender. E falar que eu estou aqui no... Eu sugeria a colocação de micros. Exatamente. Principalmente que eu estou te falando. É mais leve... Consumo mais é menor. ágil, consumo é menor, mais rápido, né? Exatamente. Então é por isso que eu te falo que na minha visão o projeto deveria ser diferente. Eu acho que o próximo prefeito, além da questão da mobilidade urbana, do contrato com a aviação cidade de Caieiras, ele tem que pensar assim em ter dois terminais descentralizados. Isso. Entendeu? Tem que ter esse escoamento de pessoas de uma forma diferenciada na nossa cidade. Então, a questão da mobilidade urbana, e eu vou além, eu até acho que já está no momento, inclusive o Jacinho enquanto prefeito, eu acho que isso Eu acho que a modernização do transporte ela tem que acompanhar os tempos, né? Sim, mas eu acho que o que faltou e o que precisa ser feito é criar uma secretaria de transporte. Mas é a minha sugestão. Secretaria, com status de secretaria, eu acho que não seria possível, mas uma diretoria de transportes coletivos e mobilidade urbana. Sim. Onde essa diretoria, essa comissão teria que estar conversando com essa diretoria, e essa diretoria, que nem você falou, o povo não é consultado? Não é. O povo, quando de repente chega na catraca, aumentou. O ônibus não veio. O ponto do ônibus não está em condições. Pois é, exatamente. Será que é isso que a gente fica questionando? Mas eu vou falar uma coisa para você. Mas isso é uma discussão que com toda certeza eu vou falar para você. Donos de empresas de ônibus nunca ficam pobres. Eu não conheço nenhum deles. Só enriquecendo. Porque quando você coloca crédito no seu bilhete, você já pagou adiantado. Você o dinheiro já chegou lá, exatamente. Lá. E ninguém passa na catraca de graça. Exatamente. Bom, a Regina Faria mandou aqui, ó. Mas a empresa não teria que ter um operacional preparado para um turnover? Tem alguém que controla isso? Acho que... Não, tem. Tem, né? Bom, o Ercine Luz colocou, antes tínhamos o ligeirinho. Mas o micro, ele é o famoso ligeirinho porque ele é rápido, ele é ágil, né? Exatamente. Bom, de qualquer forma, essa questão... Só que tem um detalhe aí, né? O micro, o motorista cobra. Não dá para pôr um cobrador no micro. Mas aí que tá, gente. Mas aí que eu quero chegar. Mas eu acho que nós vamos chegar à evolução, que o cartão vai resolver tudo. Exatamente. Vai passar o cartão eu lá acho que exatamente é aí que eu queria chegar. Eu acho que esse aparelhinho aqui hoje, ele tá
na mão de todo mundo, está dentro de todas as casas, entendeu? Então, assim, eu acho que a partir do momento que, é lógico, que as cidades forem um pouco mais inteligentes, né, Zé Roberto? Que as cidades oferecerem internet de graça para os munícipes, né? Que as pessoas possam ter acesso à internet e tudo mais. Hoje você pede um carro aqui, se eu mandar aqui a mensagem do Uber aqui, em 2 minutos tem um carro parado aqui na minha frente. Então, assim como eu posso pedir um prato de comida, né? Assim como eu quiser pedir um hambúrguer da Hollywood Burger, eu recomendo da Hollywood Burger. Eu entrar aqui no meu aplicativo, coloco aqui, eles vêm aqui e me entregam. Então eu acho que o futuro é justamente esse. A questão... A prestação de serviço é uma coisa muito complicada, né? A prestação então, de serviço ela tem que ser bem feita, bem pensada. Exatamente. Então, tudo isso são coisas, por isso que eu te falo, a tecnologia ela vai se adequando. Você lembra, Zé Roberto, o fax, né? O pessoal falou assim, nossa, é uma tecnologia. Era uma evolução. Você colocava uma folhinha lá, nossa. Era do outro lado. Aí depois apareceu o e-mail, todo mundo, meu Deus. Aí depois do e-mail apareceu essas mensagens de texto. Aí depois apareceu o WhatsApp, que é tudo instantâneo. Então a tecnologia ela vai engolindo, né? Tem mais vai gente engolindo, aí? Tá? Olha o Vercílio está falando que teríamos que ter um terminal para integração. Sim. Não, a integração eu acho que vai ser crucial. Um dos desafios do próximo prefeito o que vai se colocar no edital. Agora, veja bem, senhores vereadores, vamos pegar o edital, coloque no edital esse item que tem que existir a integração, para que não se pague 2 passagens. Né? Exatamente. Agora, uma das coisas que discutiram também, que muitas pessoas têm me cobrado, nós vamos ter aí uma UPA, fora do perímetro normal da cidade. Como é que faz? Eu vou pagar 2 ônibus para ir para a UPA? Não. Eu acho que o prefeito tem que, um dos desafios, dizer todas as linhas terão que passar pela UPA. Essa é a minha opinião. Todas as linhas terão que passar por ali. Do jeito do outro tem que passar. Exatamente, Zé Roberto. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem debatido. Mas essa questão do transporte público, nós levantamos isso aqui, porque o pessoal entrou em contato comigo, comentou, falou. E eu acho assim, que foi muito bacana essa discussão. Mas o nosso programa hoje aqui... Olha aí. Voltando, nós, né... As origens. Voltamos aqui, é sobre a questão da religião e a igreja, né? Campanha... Né? Religião e eleição, igreja e campanha eleitoral. Zé Roberto, para fechar esse assunto, você acha que a política precisa ter representantes de religiões, seja ela católica ou evangélica? A política precisa ter esse tipo de representatividade? Sim ou não? Não, mas pera um pouquinho, mas aí fica complicado. Porque, como nós dissemos que na hora que o cidadão vai fazer a inscrição dele lá para se candidatar, a religião não é perguntada. Sim, exatamente. A religião não é condição. Exatamente. Não é condição para ele ser candidato ou não. A política, independente de religião, não precisa de gente decente, gente honesta, que tenha compromisso com Deus e com a sociedade. Então vamos fechar aqui. Esqueçam a questão religião. O que a política tem que ser feito do quê, Zé Roberto? De pessoas o quê? Honestas, decentes e, acima de tudo, que tenham compromisso com o povo e com Deus, que é o compromisso maior. Exatamente. Então, nós discutimos, nós chegamos aqui e eu acho que as pessoas participaram desse debate saudável, entendeu? Mas eu vou falar uma coisa para você, Zé Roberto. Você aí, ou católico, ou evangélico, ou qualquer outra designação, não importa, para mim, a gente é desprovido desse tipo de preconceito. Mas eu vou falar uma coisa para você. Tome cuidado com os oportunistas. Tem muita gente que nunca pisou o pé na sua igreja. Eita. Tem muita gente que nunca esteve lá no seu terreiro. Mas agora aparece. Mas agora aparece. Agora você é bom. Tem gente que nunca te deu a paz do Senhor e agora te dá. Exatamente. Ele sabe até o risco do Covid. Olha o que o candidato faz. Porque veja bem, nós temos 2 coisas. Por exemplo, se você for cumprimentar, saudar o irmão da congregação, é a paz de Deus. Se você for saudar o irmão da Assembleia de Deus, é a paz do Senhor. Uma outra denominação, Deus está contigo. O cara decora. Ele descobre qual é o seu segmento, qual é a saudação, aí ele te cumprimenta. Ele fala, aquele cara é da Assembleia. Paz de Deus, irmão. Aquele cara é da congregação. Aliás, a paz do Senhor, irmão. Aquele é da congregação.
Ele faz isso. Você vê como eles têm um cuidado dele, Sim, né? exatamente. Bom, mas eu quero novamente que até a Regina acabou de mandar aqui, ó. Então, voltando para o início do nosso bate-papo, temos que ter pessoas focadas e interessadas em fazer com honestidade. Lógico. Eu falei aqui, não quero saber a religião. Exatamente. É o que nós esperamos dos próximos candidatos, dos próximos eleitos, né? Candidatos, hoje nós temos aí vários, tá? Bom, antes de finalizar, eu queria... o tema da semana que vem, né? Não, o tema da semana que vem é sobre a questão do... Se você lembra em quem você votou tá, vereador. Se você lembra, e se você ele merece seu voto de novo. Se ele merece, mesmo, você pode ter votado no candidato e ele se elegeu. Mas você votou no candidato e ele não se elegeu. Você votaria nesse mesmo candidato? Mesmo eleito ou não eleito? Você votaria ou você vai trocar seu voto? Eu quero saber de você. É importante, hein? Eu quero saber. Isso aí é uma das... É até pra gente medir se os vereadores estão fazendo por merecer o voto da população. Mas eu queria, antes de encerrar, eu queria mais uma vez dizer aqui uma coisa importante. Eu acho que a nossa cidade cresceu a nível cultural, a nível político. Não cresceu só geograficamente com mais gente. E os políticos nossos também cresceram. Eu disse que nós temos 172 candidatos, e que eu entendia que eles 172 candidatos. 152. 152 candidatos. E eu dizia que desses 152, 80% não sabia o que estava fazendo. E eu afirmo, 80% desse time aí está indo para uma eleição como se fosse na casa lotérica apostar na Mega Sena, na Loto ou na Quina. Ele não está preocupado com o povo, está preocupado no status que ele vai ter, acertar 4 anos de salário e a vida dele. Olha, fuja desses caras. Exatamente. Bom, antes de finalizar com essa mensagem do Zé Roberto, eu só queria deixar avisado aqui também que essa semana, no dia 30, será inaugurado o nosso Ecopark. O Ecopark. Muito bem lembrado. O Ecopark muito bacana, independente de questões políticas, mas eu queria fazer esse comentário. Vai ser um lugar muito bacana, onde as pessoas vão utilizar para fazer o congressamento das suas famílias, para se encontrar. Com certeza vai ter evento... ponto turístico da cidade. Um ponto turístico da região, Zé Roberto. Da região. Tá? E o Marco Dato, eu não sei se ainda está na nossa audiência, ele comentou que terão 2 homenagens no Ecopark. A primeira seria para Gabriela Luz, né, aquela menina que era professora, que travou uma batalha contra um câncer e infelizmente, né, veio a falecer, mas que era uma pessoa assim fantástica. Eu tive pouco contato com ela, mas todas as pessoas que eram amigas dela falavam o quanto ela era bacana, né? O Ercílio corrigiu aqui, não é inauguração. Será entrega... Sim, entendi, filho. Vai ser entregue para a população. Mesmo se falar inauguração, se algum político aparecer lá, tá ferrado, né? Então, não pode. É entrega. É entrega, né? Bom, mas, que diferença tem, né? Exatamente. Mas enfim, né? Não vai poder fazer discurso. Não vai poder fazer discurso. Mas será que vai ter encerramento de placa, esse tipo de coisa? Então, Ercílio, será que solenidade ou não? Exatamente. Então, assim... bom, de qualquer forma... outra homenageada qual seria? E a Gabriela Luz. E o outro homenageado seria o nosso emancipador aí, Gino D'Artora. Né? Então, assim, eu não sei ainda... O que vão fazer? Vão colocar alguma coisa no parque? Não sei se vão colocar algo no parque. É que, assim, eu tava procurando aqui, Zé Roberto, o Gino... ele já tem uma avenida chamada Gino D'Artora. Desculpe, o pessoal que tá com esse negócio aí, me desculpe. Pra que ficar repetindo? Se já tem uma homenagem pro cara, dá espaço pra outro aí. Será que não tem alguém aí que merece uma homenagem dessa? Era isso que eu ia chegar. Gino D'Artora. Fica repetindo aí. O Gino D'Artora eu dou um ginásio pro cara, dou uma avenida, dou uma rua, dou uma escola. Tudo pra ele só. Exatamente. Já tem a avenida Gino D'Artora, tem uma escola no Santo Inês, Gino D'Artora também. Eu não sei se vão fazer alguma coisa, alguma homenagem pra ele lá, né? Alguma coisa assim. Mas assim... Não, toda e qualquer homenagem que fizerem ao Gino D'Artora é justa. É justa, lógico. Mas o que eu acho injusto é ficar repetindo o nome disso, o nome daquilo, quando tem gente que precisa ser homenageado na nossa cidade e não tem. Não é homenageado. Desculpe, é minha opinião, né? Mas... Exatamente. Mas é isso que você falou, Zé. Eu também eu compacto da mesma ideia do Zé Roberto. Eu acho assim, eu sei que não sei se vai ser o nome do Ecopark Gabriela Luz. Eu não sei se vão fazer um busto pro Gino, alguma homenagem pro Gino da D'Artora lá.
Mas eu vejo que tem muita gente que também merece ser homenageada na nossa aí cidade, que, viu? né? Eu acho que a gente falou isso também, né, Zé Roberto? A gente vai pescando aqui. Aliás, nós ficamos vendo aquela rua lá que o rapaz falou que tinha um vivo lá, que tinha uma rua lá. Exatamente, né? A gente vai pescando. Pessoa viva, né? Exatamente, a gente vai pescando, né? Essas coisas assim. Mas eu acho que. Eu acho que, na minha opinião, o Ecoparque não deveria ter nome pessoal de ninguém. Essa é a minha opinião. Ecoparque de Caieiras, acabou. Parque Ecológico de Caieiras, qualquer coisa assim. Não sei como é que está no projeto lá, preciso ver, né? Mas não precisa colocar nome de ninguém. Deixa o Ecoparque de todo mundo, né? Tem tanta rua aí que está precisando de nome. Pois é, né? Pois é. Bom, mas de qualquer forma, eu quero avisar que vai ser entregue à população no dia 30. Às 19 horas, né? Eu acho que se tem horário marcado, vai ter solenidade. Então, não sei como que vai ser feito. Abriu os portões. E a equipe foi treinada, tá? Eu acompanhei lá o treinamento do pessoal. A Guarda Municipal vai estar lá também, né? Vai ser um negócio bem legal. Eu acho que a cidade ganhou. Ganhou, né? Bom, de qualquer forma, estaremos acompanhando lá a abertura, iremos lá fazer uma reportagem, verificar como que está lá, vamos trazer isso aqui no nosso próximo programa. Dia 30, né? Dia Hoje 30, nós estamos no 27. Dia 27. O que é? Sexta? É sexta-feira, né? Sexta-feira, sexta-feira, é isso, gente? Me confirma aí. É sexta-feira. Se é sexta-feira, é isso? Isso, é sexta-feira, dia 30, sexta-feira, então vai ser lá a abertura dos portões. Muito legal. Do nosso Ecoparque, que é um sonho muito antigo, né? Mas vai ser um negócio muito bacana, tá bom? Olha, sinceramente para você, Caieiras é uma cidade gostosa de se viver, boa. Tem problemas como todas as cidades têm. Não tem de um jeito, tem de outro. Eu conheço muitas cidades, trabalhei muito no interior de São Paulo, Bebedouro, Sertãozinho. Toda cidade tem os seus problemas. Mas nós não tínhamos assim um local onde que a cidade pudesse, as pessoas pudessem falar assim, vamos lá para o parque. Vamos passar um dia lá no parque. Não tinha. Hoje nós temos um local bonito, bem arrumado, vai ficar melhor, né? Deve evoluir com o tempo, surgir novas atrações lá, mas é muito legal, sabe? Muito legal. Perfeito. Bom, então estamos aqui encerrando o nosso programa Debatendo as Eleições. Espero que vocês tenham curtido. Na próxima terça-feira estaremos aqui novamente às 19 horas e 30 minutos, tá? Eu também já vou informar para vocês que, assim como aconteceu na última eleição, em 2016, o Jornal Primeira Impressão vai promover a entrevista com os candidatos a prefeito da nossa cidade, tá? As entrevistas serão conduzidas pela Andréa Chaves, assim como aconteceu na última eleição. Nós estaremos aqui comentando essas entrevistas. Vai veicular as entrevistas, vai colocar as entrevistas no ar e a gente vai poder falar de comentar sobre essas entrevistas, tá? E uma outra coisa muito interessante também, eu quero passar para vocês, que nós iremos entrevistar os ex-prefeitos também da cidade, que é um desafio também bastante grande. Hoje nós temos 4 ex-prefeitos vivos, que é o Dr. Roberto Amamoto, nós temos o Névio D'Ártora, o seu Fiore, o seu Nelson Fiore e também o Pedrão, né, que também foi o prefeito. Nós temos... Será que o Pedrão vai querer falar? Eu acho o Pedrão ele falou para mim, não fala. Se a André conseguir entrevistar o Pedrão, merece um prêmio. Exatamente. Então, nós teremos nessa próxima semana já veiculando as entrevistas com os prefeitos, tá? São entrevistas gravadas, tá bom? E depois nós iremos fazer com os candidatos, né? Com os candidatos a prefeito também, que serão entrevistas gravadas. Se não me engano, já temos a confirmação aqui do candidato Gerson Romero, do candidato Juarez Dias, também acho que do professor Franco. O único ainda que está faltando aí a confirmação é o Gilmar Lagoinha, né? Mas a gente vai entrar em contato com ele, conversar com ele, e ele vai vir até aqui, bater esse papo e levar informações para vocês, porque acho que isso é muito importante, tá bom? Será gravada, né? Será gravada, exatamente. Depois eles vão colocar na tela para você aqui os trechos e a gente vai discutir. Exatamente, tá bom? Então, falou das apurações também. E também nós estamos aí há quantos dias da eleição, Zé Roberto? Hoje nós estamos no 27. Nós estamos há 19 dias, 18 dias da eleição. 19, e nós estaremos aqui fazendo a apuração, comentando aqui a apuração. Você vai poder assistir a apuração aqui. Nós vamos colocar aqui, nesta tela aqui, aqui atrás, os candidatos, os nomes, os eleitos, o acompanhamento em real time, como que vai estar, recebendo nas escolas, como que vai estar acontecendo isso. Estaremos aqui, eu e o Zé Roberto, aqui dentro deste cubo mágico, né, Zé Roberto? Verdade. Desse cubo mágico, levando a apuração para você. E assim que sair
o nome do candidato, né, eleito. Nós iremos, né, tentar fazer uma entrevista ao vivo, direto com ele. Um contato direto com ele, para ele poder estar falando aqui em primeira mão para vocês sobre a vitória nas eleições, tá bom? Então, fica aqui o nosso grande abraço a todos vocês que acompanham a gente. Muita gente ficou aqui na nossa audiência. Debatam, entrem em contato com a gente aqui durante a semana, comigo, com o Zé Roberto, nos nossos canais digitais. Se tiver qualquer tipo de não concordo com isso, ou concordo com isso, ou acho que esse é um tema bom, e a gente vai estar aqui debatendo as eleições. Zé Roberto vai estar na rádio amanhã, né, Zé Roberto? Amanhã, todos os dias. Isso é até segunda a sábado. Né? De segunda a sábado, qual é o horário que você está na rádio? Eu estou de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, aliás, das 17 às 19, até a Voz do Brasil, das 5 às 7, né, da noite, e de sábado das 8 ao meio-dia. E quinta-feira você vai estar recebendo o Eli Correia. Meu amigo Eli Correia. Quem conhece o Eli Correia da Rádio Capital, né? Então, assim, o Eli Correia vai estar lá. E domingo, sábado, que vai estar com você lá no programa? No Cidade Aberta, 11 da manhã, Josi D'Ártora e Névio D'Ártora. Exatamente. E nós estaremos novamente dividindo essa bancada com vocês aqui na próxima terça-feira, às 19h30, debatendo as eleições 2020. Acompanhe nas redes sociais, curta a página do Jornal Primeira Edição, curta também o aplicativo da rádio também. E ficamos aqui. Mais alguma mensagem, Zé Roberto? Não, só agradecer a audiência de vocês aí. Olha, a gente está surpreso aqui, que não para de subir aqui, né? E eu fico muito feliz porque era um dos temas mais complicados, mais complexos, mas também mais instigantes de verdade, fazer, né? Mas a gente tentou, né? Se a gente não conseguiu elucidar tudo que você queria, não foi por falta de esforço. Mas a gente te agradece. Mas de qualquer jeito, quero agradecer vocês. Grande abraço, meus amigos. Encontro vocês na próxima terça-feira, às 19h30. Grande abraço, até mais.